Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Kelly Morales e esse é o AlvoCast, o podcast da Igreja Presbiteriana Alvorada. Que você seja muito bem-vindo aqui nessa plataforma. Você que ainda não segue a gente, se inscreva, é muito importante para que o canal cresça, ativa o sininho das notificações para que a plataforma entenda que você gosta desse tipo de conteúdo e te ofereça cada vez mais entrevistas e bate-papos como esse, tá bom? E antes de eu falar para você quem é que está aqui comigo hoje, eu confesso que eu estou animadíssima para conversar com essa pessoa. Queria agradecer o nosso patrocinador Aruba, obrigada por toda a ajuda e por todo o suporte, tá bom? Lembrando também que nós temos outras redes sociais que você pode acompanhar o nosso trabalho, esse Instagram que está aqui na tela, segue a gente lá, compartilha, curte, deixa o seu comentário, que eu tenho certeza que você vai gostar muito do que vai aparecer aqui no AlvoCast. Tá bom? Vamos ao que interessa? Vamos! Estou muito feliz de receber e vamos a uma apresentação, uma breve apresentação dela, né, para vocês entenderem quem é que está comigo aqui hoje. Ela veio do subúrbio do Rio de Janeiro, direto para os holofotes do país inteiro, autêntica e verdadeira. Ela que veio de uma família de 6 irmãos, aprendeu desde cedo que era correr atrás dos seus objetivos. Por muito tempo conhecida como a dona do corpo perfeito, alcançou a fama e o destaque da mídia pelo seu jeito irreverente e transparente de ser. Seja muito bem-vinda, Ângela Bismarck! Obrigada pelo convite e que essa minha entrevista para você, Kelly, seja assim uma bênção de Deus e que a gente glorifique a Jesus Cristo, né? Que Ele é o centro das nossas vidas. Será. Muito obrigada, Ângela. A gente está, né, Rod e Amanda são nomes que vão ser muito pronunciados aqui, porque é o pessoal da nossa produção, a gente estava muito feliz e muito eufórico para falar com a Ângela. Como eu falei, ela tem muita história. E vamos começar assim, ó, Ângela por Ângela. Quem é Ângela Bismarck? Antes ou depois? Antes, vai lá atrás, volta lá atrás. Pessoal que dessa nova geração, né, que quer te conhecer e conhecer um pouco do seu testemunho, da sua história. A Ângela é aquela menina sonhadora que veio do subúrbio do Rio, né, que sonhava em ser modelo, manequim, que foi com muita dificuldade, né? Filha de Aloysio e Esmeralda. Meu pai era engenheiro civil, minha mãe, né, era dona de casa, tomava conta dos filhos e eu ajudei muito a minha mãe a criar meus filhos, meus 6 irmãos, porque somos 7. Olha, éramos 7. Uhum. Então, eu era a segunda mais velha. Então, eu precisei cuidar muito dos meus irmãos. Então, quer dizer, já tive responsabilidade desde cedo. Sim. Então, eu era uma menina sonhadora, sabe? Queria... Também muito vaidosa, me cuidava muito desde menina, sabe? Sempre foi vaidosa? Sempre gostei de me cuidar. Sempre mantive uma alimentação saudável, treinava. Eu comecei a treinar com meus 17 anos. Já era alta, esguia, bonita, andava na rua, chamava atenção. Minha mãe chegava em casa comigo assim... Eu ando com Ângela na rua, todo mundo olha. Né? E vários rapazes me seguiam até na porta de casa, querendo me namorar. Me seguiam, né? Porque eu vinha a pé pela rua e era seguida pelos rapazes até em casa. Era muito engraçado. Então é isso. Então, eu me casei, né? Meu pai queria que eu fizesse medicina. Aí eu não queria fazer educação física. Olha. Então, eu fiz vestibular, passei para enfermagem, pela Gama Filho, entendeu? Aí estudei um período, né, enfermagem, mas não era o que eu queria. Aí nesse período eu me casei, entendeu? Tive o Igor. Sim, vamos falar do Igor daqui a tive pouco. Meu filho, né? Aí com o pai do Igor me separei, aí voltei para casa da minha mãe e dali eu fui ver minha vida. Aí fui morar na Zona Sul, conheci pessoas que me levaram, sabe? Eu digo assim, para fama. Sim. Não. Mas antes disso, eu já tinha feito curso de modelo e manequim, já tinha feito alguns trabalhos, participei de concursos de beleza, ganhei, entendeu? Sim. Tudo no subúrbio. Então, a fama não foi uma coisa que você correu atrás, foi uma coisa quase que assim, a fama te encontrou, não você encontrou a fama. Por quê? Porque eu encontrei pessoas certas, entendeu? Eu digo assim, quando eu estava no mundo, né? Sim. Eu encontrei pessoas que me levaram. Quando eu fui morar em Copacabana, eu fui conhecendo pessoas que me levaram.
para o mundo do carnaval, Ah, para os sim. diretores carnavalescos, que eu vou falar dele do Jaime Cesário, que foi Aham. assim, aquela pessoa que... Uma chave, né? Não, é o olheiro, né? Me Ah, viu muito bonita e me aham. botou num carro de destaque na avenida, e ali, no ano de 2000, eu surgi para o mundo inteiro, que foi na Você. Avenida no Carnaval, que foi uma vitrine para o mundo, para mim. Ali eu alcancei a fama, saí em todas as revistas, em todos Aham. os jornais. Que Né? foi assim É, a forma do mundo te enxergar foi através do carnaval, né? foi, porque na verdade a nossa cultura, né, carnaval, futebol, né, e um país tropical de mulheres bonitas, é praia, É Brasil, né? né, é corpo É a escultural, brasileira. quer É. dizer, porque a mulher brasileira é bonita, Uhum. corpo lindíssimo, Sim. né? A mulher brasileira é muito assim visada lá fora. Sim, é. Você vê a Gisele, né? A Aham. Gisele Bündchen é uma das mulheres mais bonitas É, do brasileiro se destaca, tem questão do carisma, Pois de ser é. caloroso, né? Eu acho que Então, tem isso também. eu fui colocada nas mãos de uma pessoa, que é o Jaime Cesário, o carnavalesco. Fui Uhum. levada num barracão e ele ali, poxa, que mulher bonita. E tá em casa. Ali ele fez tudo que acontecesse para eu acontecer na avenida no ano de 2000, quando eu vim com uma bandeira pintada no corpo. Que foi polêmico, Foi uma né? polêmica, quase que eu fui presa. Né? Uhum. Aí eu liguei para ele dizendo: Jaime, eu vou ser presa. Não, meu amor, você ficou famosa, você está em todos os Uhum. jornais. Né? Sim. Quer dizer, que foi aqui. Porque a avenida, assim, você passa muito rápido. Todas querem a fama ali. É. E eu conquistei isso, assim, muito rápido. É porque todo mundo quer Muito estar rápido. nos holofotes, né? Mas é tudo Pois muito é. rápido. E naquele carnaval só deu Ângela Bismarck, só deu Ó. Ângela, Aham. desbancou todas lá, todo mundo, não. E foi assim um boom. Foi, né? E depois dali eu comecei a viajar muito, fazer fotos, revistas, entrevistas, Uhum. sabe? Pra você ter noção, eu entrei de biquíni no programa da Hebe Camargo. Eu Ah, sentei sim. era o sonho, todo mundo sentar no sofá com a É, Hebe. no sofá com a Eu Hebe. fiz Hebe, entendeu? Aham. Silvio Santos, Sim. Faustão, tudo, tudo. Participei de filmes, Você entendeu? lembra qual foi assim o trabalho que você se deu conta de pronto, eu tô famosa, pronto, o Brasil me conhece, pronto, eu tô aqui exposta e não tem mais uma vida anônima. Você lembra quando que trabalho foi esse? Ué, foi na Avenida, Foi na Avenida, né? foi justamente ali que deu o boom do meu nome, sabe? Eu passei de uma menina simples do subúrbio para o mundo inteiro, porque, na verdade, o carnaval abre as portas para o mundo inteiro. Não é Sim. só Brasil, porque todo Sim. mundo está de olho aqui no Brasil. E com Uhum. isso, dei várias entrevistas, sabe, para o mundo. Sim. E Pro te mundo. assustou? Essa menina do subúrbio Não, num anonimato para de não. repente uma explosão. Eu não acredito que eu tenha mudado assim o meu caráter, a minha personalidade. Ah, sim. Nunca assim eu fiquei enveredada pela fama. Eu sempre tive assim um discernimento, porque o meu Sim. pai me deu base, a minha mãe me deu base. Não. Entendi. Então, para você ter noção, eu nunca bebi, eu nunca usei drogas. Não. Uhum. Eu sempre tive uma conduta, assim, uma postura, antes de ser convertida, uma postura assim que não tinha o que falar. Sim. Não tinha o que Entendi. falar. Então, foi porque eu tinha estrutura de pai e mãe, a criação. Você nunca se deslumbrou, então, com o sucesso e com a Não. fama? Porque é tremendo, né? Você pode se perder realmente. É muito fácil, Porque é né? dinheiro, fama, É. entendeu? Notoriedade. Então, muitos se perdem. Sim. Se não tiver uma estrutura, nem todo mundo nasce para fama. É, a Tem gente muito- vê várias pessoas falando, né? Quando o é, dinheiro bateu na conta, eu esqueci de Deus. Quando eu fiquei famoso, eu orgulho, perdi sabe? minha humildade. Você Presunção. nunca teve isso? Não, não. E foi por isso que eu fui conquistando mais e mais, por causa da minha humildade. Sim. Entendeu? Eu fui colocando assim, tipo assim, não é orgulho, mas aquela menina que lá do subúrbio. Sim. Você Não. acha que até nesses momentos você consegue perceber que Deus guardou o Ah, seu com coração? certeza, com certeza. Você sabe que tem a doutrina dos escolhidos, né? Sim. Eu tenho certeza que eu fui uma escolhida, sabe? Eu tenho testemunho de vida de vários livramentos que eu tive antes até da minha conversão.
Que já era Deus ali agindo na sua vida, com né? certeza, trabalhando, sabe, segurando, porque Sim. Ele nos segura pela mão, porque senão, não. Sim. Quando que você acha assim? Eu acho que todo mundo em algum momento da vida, quando não nasce cristão, tem uma chave que vira que percebe que a vida, vamos dizer assim, sem Cristo não está fluindo, né? Em que momento da sua vida, em que fase da sua vida você percebeu, Deus me quer e eu quero Ele e eu preciso me converter? Na verdade, eu vou dizer para você, isso é bíblico, tá? Ninguém quer saber de Deus, não? Sim. Tá todo mundo caminhando, sabe, pro inferno, porque na verdade a nossa natureza é pecaminosa. Somos perdidos, né? Nós somos filhos de Adão, né? E Eva. Sim. Então, se não é Deus te chamar, você não quer saber. Deixa eu só botar seu microfone Entendeu? um pouquinho mais perto. Então, Pronto. ninguém não. Todos nós. Sim. Porque é Ele que chama. Entendeu? A Bíblia fala que se nós amamos Deus é porque Ele nos amou primeiro, né? Então, isso é muito bonito, muito bonito. Eu acho que a minha conversão foi até estudando Romanos. Adoro o capítulo 8. É mesmo? Amo. Toca o seu coração Muito. todo, mesmo se já leu várias vezes, ainda consegue ser tocada. Quando eu tô assim, triste com alguma coisa, ou sabe, sem esperança, eu leio o capítulo 8, sabe? Eu volto a sorrir, eu volto, sabe? Ainda mais aquela parte que diz que Deus nos amou, né? Nós fomos escolhidos, predestinados. A Bíblia é muito bonita, né? Eu amo o Evangelho, eu amo. Você fala de Deus com muito brilho nos olhos, assim. Mesmo sem se converter, antes de se converter, você falava de Deus ou Deus é uma coisa que ficou presente pós-conversão? É uma coisa muito interessante, né? Porque esse amor, ele é derramado por Deus, né? Então, antes da minha conversão, na verdade, eu estava cega. Estava no mundo, fazendo tudo que me agradava, que eu queria, fazendo a minha vontade, não fazia a de Deus. Não. Mas eu sentia que eu não era desse mundo, mesmo ainda não sendo convertida. Sentia um desconforto. O Espírito Santo fala, né? A gente se sente incomodada mesmo. Você é meu, você é meu. O Espírito Santo incomoda. Porque Deus não te força nada, Ele te chama e te convence. É o livre-arbítrio, né? Ele dá. Eu não sei se a gente tem... Olha, pelo que eu estudo, a gente não tem esse livre-arbítrio, não, porque já foi manchado pelo pecado. Então, todas as nossas escolhas vai ser ruim. Se deixar, tu viu, eu fui pro mundo, fui fazer capa de revista nua, fui, sabe, o carnaval. E para mim aquilo ali era tão normal, não via nada de pecado ali. No entanto, se a gente for estudar lá 1 Coríntios, Paulo diz que a sensualidade é pecado. Entendeu? Então, eu usei muito também da minha sensualidade para fama. Sim. Não? Que é uma forma que a gente sabe que abre portas, né? Você já deve ter visto de tudo nesse meio artístico. Pois é, claro, você não vê nas redes sociais como as mulheres estão sensualizando, muita foto seminuas, de biquíni, lingerie, muita coisa. Eu não faço mais isso. Eu não gosto, não quero, entendeu? Então, o Espírito Santo me convence que aquilo não agrada a Deus. Que aquilo está errado. Se você vê minhas redes sociais, eu tenho mais de 500 mil de seguidores. Todas as minhas redes sociais são verificadas. Você pode ver que depois da minha conversão, nunca mais eu postei fotos sensuais. Sim. A Bíblia fala que aquele que está em Cristo, nova criatura é, né? Você pode ter certeza. Por quê? Não é porque que as pessoas vão falar mal. Não. É porque o Espírito Santo nos convence do erro, o que não agrada a Deus. Né? Não é a roupa que a gente veste, não é as unhas que a gente pinta, batom, nada disso, porque isso aí é secundário para a salvação. O que salva é você crer em Jesus Cristo. É a graça. Aí, o que é a graça? É as obras, entendeu? E essa mudança de vida. Que a Bíblia diz que é metanoia, uma mudança de mente, de direção. Foi o que aconteceu na minha vida há mais ou menos 12 anos atrás, quando eu comecei a estudar a palavra de Deus. A Bíblia, aonde? Numa casa de família que eles faziam culto e estudavam a palavra.
Quando Olha. eu comecei a estudar o Evangelho, foi começando aquilo a se transformar o meu coração, a minha mente, e eu estava no auge. Eu era rainha de bateria, estava saindo na mídia, eu era rainha de bateria da Império Serrano. Quando eu comecei a ver aquilo tudo e comecei a me ver que, em várias passagens da Bíblia, personagens... É mesmo, você se identificava com o que você estava lendo. Aí eu fui vendo, isso não agrada a Deus, isso não agrada a Deus, eu estou em pecado. Não, o Espírito Santo foi convencendo. Não, olha, não tem como você se converter. Você pode ver um anjo na tua frente que você não vai se converter. Né? Porque o propósito de Deus só vem a conversão através do Evangelho. Não tem outra maneira. Não tem outro Você jeito. pode ver um anjo. Entendeu? Que você no período de Jesus Cristo, o que mais houve foi milagres. Aquele período que Jesus andou na Terra, que começou o ministério dele em 3 anos, Sim. foi o povo que mais viu milagre. E aquele povo foi todo condenado. A maioria. Só os 7 mil que não se curvaram a Baal, que está lá. Né? Sim. Mas aquela galera foi a galera que mais viu, sabe? Milagres. Você não acreditaram e não se converteram. Sim. Não? Você fala da sua vida cristã com muito orgulho, né? Eu amo, você fala com muito orgulho. Glória a Deus, quando você olha para o teu passado, você se arrepende de alguma coisa que você fez? Porque hoje existe aquele que está em Cristo, nova criatura como a gente falou, né? Mas você olha para trás, porque não tem como apagar o que você viveu. Foi muita coisa, muita informação. Não tem como apagar, mas se não há arrependimento, não há conversão. Sim. Então, claro que eu tenho que me arrepender das coisas que eu fiz, o meu passado. Entendeu? Não que eu vá apagar, tá ali. Aquilo vai me servir, sabe? Sim. Como crescimento hoje, dando o meu testemunho. Eu era assim, entendeu? E hoje eu vejo aquilo tudo que eu fiz que, sabe, não agradava a Deus. Sim. Eu vivia para mim, entendeu? Vivia para o meu querer. Entendeu? Então, hoje eu vivo para o querer de Deus. Que lindo. Sabe? Que lindo. Eu acho que os meus sonhos são os sonhos de Deus, porque se eu sonhar, eu vou sonhar errado. Porque somos falhos, né? Você recebe muitas mensagens de pessoas que falam: poxa, Ângela, você está me inspirando. Ai, Ângela, olha o que você fala, ou o que você posta, a sua nova postura. Você consegue entender que através da sua vida, Deus tem tocado a vida de outras pessoas? Com certeza. Eu tenho assim, 500 mil de seguidores e procuro sempre estar postando a palavra de Deus, o que eu estudo. Que eu amo. E eu quero levar esse amor de Deus para as pessoas. Sim. O que eu recebi de graça, eu estou dando de graça. Sim. Entendeu? Eu não me converti para ganhar dinheiro com isso, sabe? Muito pelo contrário. Eu estou investindo muito nos estudos, investindo muito, sabe? Em tempo, porque tem que ter tempo para estudar, labutar, né? E dando entrevistas e dando meu testemunho. Sim. Sabe? Eu acho que o meu ministério é esse, é do portão para fora. Ótimo. Entendeu? É viajar, levando a palavra, falando da minha conversão, porque Paulo era assim, né? Paulo era assim, era uma referência do Evangelho e pregava até de boca fechada, né? Era Eu tremendo. acho que a nossa postura, ela vem disso. A gente pode pregar o Evangelho até se a gente tem que abrir uma Bíblia. A pessoa olha pra gente e os frutos do Espírito Santo vêm disso, porque né? o comportamento são atitudes que dizem, né? São atitudes, não é o que eu falo. Exatamente. Às vezes o que eu estou falando não vem de coração, mas a minha atitude, o meu comportamento, às vezes fala muito mais alto para certas pessoas. É o pregar de boca fechada, que eu acho que falta muito hoje em dia nas pessoas, né? Falar de Deus é muito fácil, viver Deus é mais difícil. As obras, né? São claro que nós não somos salvos pelas obras. Mas né? é uma forma de pregar. Demonstra que você foi salvo. Por com quê? certeza. É a graça, né? Exatamente. A gente quer viver, fazer a obra, porque essas obras, quem preparou foi Deus. Sim. Porque a gente é tão caído, porque até nossas maus obras, né, que é bom pra gente, para Deus é trapo de imundície. É verdade. Vocês terem noção. Né? Então, até as boas obras que eu faço é preparado por Deus. Sim, Não. sim. Até isso Deus fez, porque na verdade Deus fez tudo para nossa salvação, tudo. O homem não moveu nada. Só tem que crer em Jesus Cristo como nosso único Salvador.
Que Deus, quando faz, né? Aí tá aí a obra completa. Não, completa mesmo, porque ele fez é. tudo, ele Exatamente, veio, ele desceu do céu. Muito bom. Eu queria voltar no assunto carnaval, que eu acho que é uma curiosidade que todo mundo está assistindo tem. O carnaval foi uma coisa muito presente na sua vida, né? Você começou querendo ser modelo, mas você estava ali, um olheiro te viu, falou, é ela e vamos, né? E foi assim que começou. Como que você enxerga o carnaval hoje? Porque a gente tem visões muito... Nós, né, cristãos, nós temos visões muito certeiras e convictas sobre o que é o carnaval. Então, eu acho que nada melhor do que Ângela Bismarck, que esteve na passarela, dar essa visão. Como é que você enxerga hoje o carnaval na sua vida? Olha só, é difícil até falar sobre isso, porque, na verdade, o carnaval ele emprega muita gente ganha dinheiro, Muito, entendeu? Até muita gente da comunidade, depende do trabalho, né, nos barracões e ganham dinheiro Precisa com isso. de verdade. Mas né? nós sabemos que é uma cultura, né, do Brasil, como futebol, praia, nós vivemos num país tropical, né, gosta de usar pouca roupa, né, porque é muito calor. Mas eu vou te falar a verdade. Eu nunca mais vi desfile de escola de samba. Nunca mais eu pisei na avenida desde que eu me converti. Quantos anos você tem de convertido? Deve estar caminhando para uns 12 anos. Então, eu não vejo mais na televisão, não me interesso mais. Não. Até esse ano, para vocês terem noção, gente, eu sou assim... tentada de vários lados, ainda mais esse momento que eu estou vivendo. As propostas vêm. Sim. Eu fui convidada para ir para camarote, entendeu? E você diz não com o coração leve? Não vou porque não me agrada, não agrada a Deus, não, porque eu vou voltar, né? Eu vou vomitar e comer meu vômito? Não, pô, eu já vomito. Não volto, entendeu? Cachorro é que faz isso, né? Vomita e come o vômito. Não, eu não voltei mais, não quero. Não é porque, assim... É o Espírito Santo que convence, não adianta. É o que antes fazia você se interessar, hoje já não tem mais tanto interesse, a partir do momento que Deus toca na sua vida, né? Não me agrada mais, entendeu? Não me apraz mais, não, sabe? Não tenho vontade. Mas isso é de Deus, não porque não é da gente. E você percebe essa rejeição pelas coisas do mundo com outras questões, sem ser o carnaval? Coisas que antes você gostava, hoje não gosta mais? Muita coisa. Eu às vezes eu fico até assim, eu vou ser sincera para você. Mais nada nesse mundo me agrada. Olha, que legal. Olha que coisa interessante. É interessante mesmo. Muito. Eu vou te falar, às vezes até pergunto assim, Senhor, eu não sei nem o que eu estou fazendo ainda aqui, mas eu sei que o Senhor tem um propósito de vida para mim. Eu sei que eu tenho outra perspectiva. Eu sou um vaso de barro, sabe, que eu tenho um conteúdo que é preciosíssimo, que é o Evangelho, e eu tenho que levar, né? Para a salvação do meu próximo. Eu acho que eu tenho um propósito de vida aqui. Eu acho que esse é o meu propósito de vida. Sim. Né? Mas é uma coisa assim, muito interessante, né? Conforme você vai se enchendo da palavra, como eu faço todos os dias, né? Eu vejo o mundo de outra maneira. Não me agrada mais as coisas do mundo. É muito interessante. A Bíblia diz, né? As coisas do mundo desagradam a Deus. Sim. E é uma nova forma de encarar tudo que o mundo te oferece, porque é um banquete que você não quer fazer parte. Né? E eu acredito que a partir do momento que você rejeita aquilo que é do mundo, Deus se agrada muito da sua vida, mas também tem o outro lado que se desagrada muito. Então são os levantes, né? Deixa eu te falar, o mundo na Bíblia é o sistema que querem colocar sobre a gente. Esse sistema todo do mundo. Não, esse é o mundo. Porque a gente está no mundo, mas não é do mundo. Eu estou no mundo, mas eu tenho que estar no meio das pessoas que não são convertidas, porque ali é que né, eu vou levar o evangelho e levar a transformação e a conversão. Porque se eu ficar isolada dentro de casa, né, o que vai me adiantar? Não adianta, né? Ir de pregar o evangelho a toda criatura e você está indo. Mas é isso, né? Até você me perguntou assim, né? É tanta tribulação. Você sabe como é que eu vejo minha vida? Às vezes, quando eu tô, Deus já acha que eu estou me acomodando e Ele me dá uma socolejada assim, para me jogar para rua. Para me jogar, vai. Tá ficando muito acomodada. Olha, entendeu? Aí vem as tribulações. Ele manda tribulações para minha vida, para eu poder sair do comodismo e ir.
Sim, eu acredito assim que Deus atrai os interessante. filhos uns pelo amor e outros pela dor, né? Então tem gente que é atraído quando se acomoda muito, igual você falou, Deus dá um sacode, às vezes não pelo amor, não pelo carinho, mas pela dor. Mas tudo tem um propósito. Mas essa dor que a Bíblia ensina é uma dor que tem um propósito. Tem um propósito, Para te Deus diminuir. não faz nada do Porque nada, nós né? somos um vaso que Deus tem que quebrar para poder brilhar Cristo. Sim. Sabe? E brilhando Cristo na nossa vida, a gente vai ter Sim. alcance aos nossos É. irmãos que precisam ser transformados. Sim. Então esse vaso tem que ser quebrado para a gente Total. deixar de lado o nosso orgulho, Uhum. para poder Deus se manifestar na nossa vida. Sim. Aí vem o sofrimento. E como Deus faz isso? É com os sofrimentos. É com os sofrimentos, é com a dor. Se você vê a minha vida, a maioria, você não acredita, a maioria é muito sofrimento. É. Eu tenho até um irmão que falou assim para mim, irmã, é muito sofrimento, não sei como é que você aguenta. É porque você é muito bem resolvida, você é Deus na minha vida. É, Entendeu? total. O Porque mérito é dele, né? Ele derrama o amor dele no meu coração na hora do meu sofrimento. Sim. Entendeu? Aí eu consigo passar. Sim. Porque é muito difícil, realmente. É muito levante. Você sabe que eu estava estudando, eu já acompanho a sua vida há muito tempo, mas estava estudando a sua vida para a gente poder fazer esse bate-papo. E pesquisando, eu falei, gente, por muito menos, tem gente que não está mais aqui hoje em dia. Por muito menos as pessoas já tinham desistido da vida, né? Você passou por muitas situações que se a pessoa que não acredita em Deus te olha e acredita. Porque é uma força que você consegue reconhecer de onde vem, né? Isso é para pessoas que têm entendimento. Que tem pessoas que podem entender assim, por que essa menina está sofrendo tanto? Será que ela está em pecado? Deus está castigando? Então, tem que ter um entendimento da palavra. Porque a gente tem que ter um entendimento na Bíblia que os sofrimentos, tribulações, dor, perdas, isso aí trabalha no teu caráter. No mundo tereis aflições, né? Mas a gente tem que ter bom ânimo. Mas você acha que existe isso? Pessoas olham para você e falam assim, ela pecou demais, então Deus está castigando. Não, é o contrário. Para poder Deus faz isso comigo para a luz de Cristo brilhar através de mim. É um vaso que ele tem que quebrar. Que lindo. Porque a gente, na verdade, se a gente deixar, a gente se enche de orgulho, né? Se enche da gente mesmo. A gente tem que se esvaziar para Cristo poder entrar e trabalhar através da gente. Eu fiquei até arrepiada que agora. Que eu diminua e que ele cresça, né? É tremendo, isso. É tremendo. Então eu entendo assim. Entendeu? Os sofrimentos que eu tive e estou tendo até agora, isso é uma obra de Deus na minha vida para me aperfeiçoar, entendeu? E me amadurecer e me trazer mais esperança. Porque, na verdade, o cristão vive pela fé. A gente não vive pela vista. Sim. Entendeu? Tem uma eternidade esperando a gente. Você consegue enxergar que as suas dores, os seus sofrimentos contribuem para o teu propósito aqui na Terra? Com certeza. Com certeza, Deus sonda corações, sabe? E Ele sabe muito bem como trabalhar nos seus filhos. Porque só acontece, na verdade, isso com os filhos que Ele ama, né? Porque Deus disciplina quem ama, né? O pai não vai bater no filho dos outros. Exatamente. Ele bate nos seus filhos. Não? E a sua postura cristã... É tremendo, cara. Eu amo. E vou te falar uma coisa que é muito importante. Eu nunca me revoltei contra Deus. É mesmo? Eu reconheço que isso é uma obra de Deus na minha vida e me humilho, sabe? E peço misericórdia, porque não é fácil. Você já teve história para desistir e murmurar contra Deus também, né? Não, nunca. Mas nunca fez isso. Não. Até agora, né? A saudade do meu filho lindo, o Igor, né? Eu vi uma vontade de Deus, porque Deus tira e dá na vida. Então, ele viu que naquele momento que ele tirou meu filho, levou, não que tirou, né? Levou meu filho, foi o melhor. Sim. Para ele, para mim. Não. Eu acredito muito, assim, que algumas pessoas Deus livra da morte e outras pessoas Deus livra pela morte. Isso é bíblico. Então, bíblico. Eu acho que o Igor, ele de uma forma ou outra recebeu o livramento. A gente vai falar do Igor daqui a pouco, mas eu queria tocar num assunto de 2002 com você. Você foi casada com o Ox, né? Um cirurgião plástico. Em 2002 você foi, assim, eu lembro, eu era
bem mais nova, mas você estava em todas as mídias. Também, né? Também, todos os holofotes. A gente ligava a emissora e era Ox, Ângela, Ox e tudo. A gente sabe que foi uma vida marcada nesse ano por uma tragédia. O que aconteceu nesse ano? Como é que você estava? Você estava em casa com o Ox? O que aconteceu? Pois eu estava no auge da fama ali, né? Estava no auge. E houve toda uma trama ali, né? Ali realmente foi a armação do caseiro para assaltar a casa, na época chamava bonde. Sim. Os bandidos vieram da Rocinha, né? E esse caseiro que trabalhou lá em casa, ele tinha a chave do portão, mas não tinha da casa. O que aconteceu? Ox todo dia, pela manhã, descia para trazer os cachorrinhos, né? Para fazer xixi no quintal. E quando ele se deparou com os bandidos no quintal, e ele andava armado. Ah, ele andava armado. Sempre em casa, assim, descia, estava armado. Sempre armado, olha que coisa. E eu não gostava, né? Porque eu não gosto de violência, ainda mais andar armado do meu lado. Mas Sim. já era hábito dele. Né? Até mesmo por causa disso, tá vendo? Ele andava com muito ouro, joias. Né? Vocês moravam aonde? No Juá. Que é casa, condomínio assim, alto padrão, né, ali. Eu morava numa casa de 5 andares, até com elevador, entendeu? Sim. Assim, uma casa enorme. Essa casa não é sua hoje? Não. Não. Tem história envolvendo essa casa. Tudo foi tirado, tudo foi tirado. Tudo foi tirado de você? Tudo foi tirado, joias, casa, tudo. Voltei pro subúrbio. Que reviravolta. Quer dizer, você veio de uma vida de luxo, uma tragédia invade sua vida e você... Entendi. Isso foi tremendo, mas assim, a minha vida é assim, ela tem altos e baixos. E quando dá uma volta, não é meia volta não, uma volta inteira. É um negócio completo. Deus faz a obra inteira. Sim. Aí me bota lá embaixo, aí daqui a pouco você me vê... No auge. Que é o que você falou, agora eu voltei pra mídia com tudo, né? Assim, as pessoas estão desesperadas para ter você, e né? Olha só, foram 12 anos assim, muito na minha. É mesmo? Muito assim, sabe? Sem me expor. Tanto que meu filho faleceu, eu não falei nada, fiquei quieta, com minha dor, chorando no meu quarto e no altar de Deus na igreja, só eu e Deus. Sim, e Deus cuidando de mim, do meu coração. Hoje eu estou aqui com você porque Deus cuidou do meu coração. Em 2002, o Ox foi então assassinado. Foi. Eu não era convertida, tá? Você não era convertida. Era do mundo, estava no carnaval. Você na mesma casa? Na mesma casa. Eu estava no quarto quando ele faleceu. Deram um tiro nele, vários tiros no rosto, no peito e... Você ouviu os tiros e se escondeu? O que aconteceu? No meu quarto, ele desceu, né? Que ele era de costume também levar o café para mim. Né? E quando eu vi o bombardeio no quarto, eu tranquei a porta e liguei para a irmã dele. Olha, eu ouvi tiros dentro da casa, porque a casa era grande, né? E deu um eco muito grande. Eu não estou vendo Ox. Aí eu desci, abri a porta, desci, não saí pro lado de fora. Sim. Voltei e me tranquei quando a irmã dele chamou a polícia. Aí a polícia chegou, aí me contou o que tinha acontecido, que ele estava lá fora, tinham assassinado ele. E eu não tinha visto nada, só escutei os tiros, né? E depois dali foi uma saga, né? Sim. Até acusada de assassinato eu fui por causa dos bens e não. Você passou um tempo tendo que, imagina, tendo que defender e alegar uma inocência diante do que aconteceu. Paulo, né? Foi açoitado, né? Paulo incendiaram, né? Incendiou Roma e botaram culpa, ele foi preso e ali ele foi martirizado por causa de... Entendeu? Foram acusações, falso testemunho que levantaram de mim, que foi provado que não fui eu, que foi o caseiro, mas isso tudo era por causa do dinheiro, da Eles grana, acham que você tentou para ficar com a herança e queriam tudo. denegrir minha imagem, sabe, me tirar da mídia, sabe, mas a mídia me acompanhou tudo até o fim. Não, entendi. E como que você fez, assim, durante esse processo do assassinato do Ox, perder tudo, ter a irmã dele contra você? O que você fez para resistir ao mal dessa época? Você não vê Deus na minha vida? Mas lá você não era convertida ainda, não, aí você, mesmo assim... mas as escolhidas, não adianta que isso não é forte, não é doutrina maligna. Sim. Isso você não pode, não entendo isso. Claro. Sim. Às vezes a gente não entende, né? Mas existe, é uma doutrina. Sim. Essa é a passagem que está em Romanos 8. Então, aí eu voltei
pro subúrbio sem nada, para casa da minha mãe. E sem nada que você fala, é porque antes você tinha tudo. Tudo nada. Que a gente fala Tudo, que luxo. Tudo. Aí o que eu fiz? Né? Eu saí no carnaval, voltei para mídia, já estava, mas aí eu voltei, sabe, desfilando. Aí comecei a ganhar dinheiro outra vez, fazendo shows, fazendo presença VIP, comerciais. Sim. Aí comecei. O que a família do Ox queria denegrir minha imagem. Para que muito você pelo não contrário. voltasse nunca mais. Aí cresceu mais ainda. Aí eu me ergui. Outra Sim. vez, Deus, eu tenho certeza que Deus estava na minha vida. Sim, Mesmo totalmente. de alguma maneira, entendeu? Me protegendo, me cercando. E eu voltei. Ali eu comecei a ganhar dinheiro, voltar, né? Comecei a trabalhar, foram 2 anos trabalhando, viajando o Brasil inteiro, viajando o mundo, indo para Toronto, fazendo shows. Ganhei dinheiro, entendeu? Com revistas, tudo isso. Aí consegui me erguer outra vez, voltar. De uma tragédia, um trampolim. Né? Porque Sim, eu poderia... uma dor que você sofreu, ali, mas... Eu perdi tudo, além de bens materiais, né? Que eu não vejo que é o principal, mas sim o Ox, que eu amava, né? Sim, vocês eram felizes. Eu não vou dizer assim que era um casal perfeito, mas eu vivia com ele e era companheira dele, eu não traía ele, vivia com ele. Sim. Entendeu? Então, da minha parte, sempre houve respeito. Sim. Entendeu? E eu pretendia estar com ele sempre. Eu nunca pensei que fosse acontecer uma tragédia dessa. Imagina. Sim. Você foi muito acusada, principalmente pela irmã do Ox, né? Que na verdade ficou com tudo, né? Que com as joias, com a casa, com o carro. Entendi. Você perdoa a irmã do Ox? Com certeza. De coração. De coração, porque se eu não perdoar, eu não sou perdoada por Deus. Sim. Isso, e o perdão é um princípio básico, né? Do cristão. Então a gente sabe disso, é verdade. Pois a gente tem que entregar a Deus, que Deus é o nosso vingador, Ele sabe todas as coisas. A gente não tem que chegar na frente e se vingar. Não, deixa que Deus faz isso. Agora, avaliando essa situação que você passou, né, toda essa tragédia, você paga algum preço emocional até hoje por conta da tragédia do Ox? Você teve depressão, ansiedade? Não. Até nisso Deus guardou. Segura essa, hein, Brasil. Até nisso Deus guardou. Nunca tive depressão, graças a Deus. Olha. Nunca. Uma mente blindada e guardada mesmo com as tragédias. Olha que coisa tremenda. Mas eu tenho um testemunho aqui muito forte. Entendeu? Eu não falo isso assim em rede social, sabe? É muito difícil eu falar na televisão porque não é que eu queira me gloriar. Sim. Sabe? Mas eu tive uma experiência muito grande com o Espírito Santo no meu quarto, me visitou, me chamou. Olha só que coisa tremenda. Foi no domingo, eu cheguei de uma festa, né? Tomei banho e fui dormir. De domingo para segunda, né? Deveria ser por volta de 4, 5 horas da manhã, né? Eu ouvi um mexido de folhagens dentro do meu quarto, como se fosse um vento. Aí, por um momento, eu fui tocada, né? Eu senti que me tocaram e eu fiquei paralisada dos pés à cabeça, tipo uma rede elétrica. Você é anestesiada? Não, rede elétrica mesmo, uma eletricidade, tipo uma eletricidade no meu corpo. Sim. E naquele momento, o Espírito Santo me virou com todo cuidado, de barriga para cima, entendeu? E me chamou no meu ouvido, vem. E ele me manipulou dizendo Jesus, 3 vezes. É mesmo? A voz de Deus é a coisa mais linda. Só quem vive, né, consegue voz de Deus, eu nunca ouvi uma voz tão bonita. E o cuidado que ele me virou. Que eu estava dormindo de lado, ele me virou, eu fiquei de barriga para cima. Olha que coisa tremenda. Que coisa... E você pode ver que Jesus chamava os apóstolos, vem. Pode ver, em Apocalipse, então... E não te assustou ter uma experiência assim? Quando ele me chamou no meu ouvido, né, aí ele me manipulou. Você vê como é que o Espírito Santo trabalha em nós. Sim. Aí eu falava Jesus. Foram 3 vezes esse chamado. É mesmo? Sempre chamando Jesus. Isso é para quem crê, gente. Não crê, não assiste isso. É para quem crê. Vai dizer que eu sonho. Tanto quando ele me soltou. Mas eu acredito. Aí ele me soltou.
Aí ele soltou quando ele me chamou. Sim. Aí eu fui contar o óculos. Ela falou assim, você sonhou. Porque, na verdade, as pessoas vão achar... Teve um porque sonho. Não. Deus fala com quem Ele quer falar, né? Abre o Por ouvido, entendimento para quem Ele quer. Por isso que eu digo, tem chamado. É. Entendeu? Aí Sim. você vai abrir a Bíblia, você vai ver essas experiências com Paulo, os Sim. apóstolos. É. Você acha que Deus nessa geração não trabalha? É difícil acreditar nisso que eu estou falando, tá? Sim. Não é qualquer um que acredita, não, Não, só é o que quem eu falo, conhece é pra quem a crê, quem conhece a palavra, sabe? né? É espiritual e que vem de Deus. Sim. Na verdade, eu tive uma visita do Espírito Santo no meu quarto. Sim. De madrugada. Não? Sim. E ouvir a voz de Deus é uma voz muito linda, linda demais. E você em nenhum momento desconfiou, não, tô sonhando, não, isso aqui não, você foi muito sentiu real mesmo. Para você ter noção que foi real, que eu senti uma paz que excede todo o entendimento, como Paulo diz. Uma paz no dia seguinte, Sim. que você não tem noção, que é aquela paz que Deus te dá. Que o mundo não vai entender que não nunca. vai encontrar no mundo. É aquela Entendi. paz que eu senti. Como é a voz de Jesus? Linda. Olha, é a voz mais linda que eu já ouvi na minha vida. Que lindo. É uma... Para você entender isso tudo na minha vida, tem que ter alguma coisa que, sabe, uma experiência muito tão forte dessa, porque você vê pastores há 40 anos no ministério que não teve uma experiência. Que não tem uma experiência, né? É verdade. É porque Deus sabe, para cada pessoa ele tem um propósito, um chamado. Dessa experiência para frente, seu amor por Jesus aumentou depois? Claro Poxa, eu sim. escutei a voz. E eu vou duvidar com essa experiência. Exato. Sabe? Não tem nem como duvidar. E Deus tem a forma dele de falar, de se materializar, né? De fazer você viver experiências com ele, então... Você veja que depois dali, ó, foram muitas tribulações, muitas. Se você for ver a história de Davi, desde que foi ungido na casa do pai dele, ele nunca mais teve paz. Estuda a vida de Davi. É mesmo? Por que você acha? Ele era pastor de ovelha, ficava lá calmo, tranquilo, mas a partir do momento que ele foi ungido, ele nunca mais teve paz na vida dele. Ele teve até perseguição dentro de casa. É o levante, né, dos escolhidos. Não adianta. Mas assim, aí as pessoas não entendem por quê. Sim. Vai estudar. Aí você tem que estar alicerçado aqui para saber, sabe, conhecer, para você ver que é uma obra de Deus. Sim. Entendeu? O maligno tenta. Né? As provações vêm porque nós somos provados. Deus prova a gente, para ver até onde a gente está no nosso coração. Você é provada até hoje? Muita coisa. É mesmo? E é aprovada? Esse momento eu estou passando pela prova. Você pode ter certeza. É mesmo? Com certeza. Eu reconheço isso. Sim. E várias vezes eu fui tentada e Deus trabalhou na minha vida para me dar o escape. Sempre. Ele dá o escape. Para você não cair nas armadilhas. Não? Te dá ferramenta, te dá estratégia. E você... Porque tem cristão que cai, né? Tem. Infelizmente. É porque para cair é muito fácil, somos né? fracos, somos fracos. E atualmente você está numa prova. Pode ter certeza. Qual a maior ferramenta que você usa hoje? A palavra. A palavra de Deus. Louvores, adoração. Não? É a forma que você se fortalece. Jejum também. Legal. Não tem como. Tem. Se você cai, não adianta, por isso que Jesus falou, né? Aquele que esteja de pé, cuidado para não cair. Sim, é verdade. Mas para cair é se fácil. a gente cair, a gente tem que pedir perdão, que Deus é misericordioso em perdoar. Sim. A nossa sorte é essa, né? Porque imagina se ele nos julgasse de graça, acordo com as nossas ações. É só graça. Só graça, é pela misericórdia eu dele. fico arrepiada, é graça. É muito bonito mesmo. Isso que os cristãos têm que entender, é graça. Sim. Não somos nada sem Deus, nada. Entendeu? Nem beleza, fama, dinheiro, entendeu? Nada disso na frente de Deus vale. Ele pode dar, sim, para os seus, mas perante Deus, a maior pérola que a gente pode ter é o Evangelho. A misericórdia dele que nos alcança e se renova a cada manhã, né? Isso é bonito demais, saber que a misericórdia de Deus nos alcança. Todas as muito manhãs. Muito bom. Tanto que eu fui visitada pela manhã, né? Foi pela manhã. Pela manhã. Olha só que lindo. Por isso que é muito bom, né? Eu até falei com você que eu dormi mal essa noite, né? Porque, na verdade, Deus chama, né, para orar. De madrugada, como todo mundo está em silêncio,
todo Sim. mundo calma, o coração tá dormindo, né? Eu acho que tudo que a gente faz para a glória de Deus, a gente tem que ter madrugada, preparo, né? Então, o AlvoCast é para a glória de Deus, o AlvoCast é um trabalho da Igreja Presbiteriana Alvorada, a gente falou isso aqui no início. Então, assim, se não se prepara, se não lê a palavra, se você não está ali revestido, você não consegue estar aqui. Você veja só, para eu estar passando por toda essa tribulação, né, a saudade do meu filho, um divórcio agora, tudo em cima. Sim. Entendeu? Tem que estar com Deus. Porque a gente vai falar sobre o divórcio, né? Vamos. Foram 20 anos de casado. Vamos falar. É uma fase difícil também, muito difícil, porque são, assim, família, né? Se você mexe na estrutura da família, você se abala. Sim. Total. A família é a estrutura base, da gente, né? Claro, é base. Eu queria falar com você um tema que eu acho que é uma coisa que você ficou muito e fica até hoje, né? Você é uma mulher muito bela. Ela chegou aqui, gente, é bonita mesmo, viu? Eu vi. Muito bonita. E a cirurgia plástica é uma coisa que você foi sempre muito adepta, né? Só que eu queria saber o seguinte, você hoje tem alguma resistência ou lida de uma maneira diferente quando o assunto é cirurgia plástica? Eu não tenho resistência, eu não sou contra. Eu sei que foi uma mulher que repercutiu muito em relação à cirurgia plástica, mas por quê? Meu marido era cirurgião plástico, o falecido Ox. Então eu era muito influenciada. Sim. Vivi com ele o tempo todo e também ajudei muito a divulgação do nome dele. E o meu ex agora, que é o atual, o Wagner de Moraes, também é cirurgião plástico. E também ele... eu ajudei muito a divulgação dele, o trabalho dele como modelo. Sim. Então o meu perfil na mídia é assim, conhecida como Rainha das Plásticas. E por que hoje a gente não fala que você é a rainha das plásticas? Você acha que você foi injustiçada quando o assunto é rainha? Na verdade, eu sempre fui uma mulher bonita, chamava atenção. Eu acho que também chamou a atenção dos cirurgiões plásticos, né? Não sou eu que escolho, não, tá? Eles que me escolhem. É mesmo? Não sou eu que vou correndo, que eu vou lá. É porque os seus ex, os dois eram cirurgiões plásticos. E outros mais deram em cima. Eu atraio. Eu acho que é porque o meu porte físico, o Ox falou para mim, né, quando me conheceu, que ia me fazer a mulher mais bonita do Rio de Janeiro, do Brasil. Eu falei assim, tá bom. Sim. Por quê? Porque o cirurgião plástico ele é muito detalhista. Ele olha as mãos, os pés, sabe? Toda a estrutura do corpo humano, as feições. Então, ele falou assim, você é uma mulher alta? Que eu tenho uma altura de 1,78 m. Quando eu boto salto, eu vou para 1,86 m, muito alta. E ele falou assim, você tem os pés e as mãos pequeno. Isso porque toda mulher muito alta tem o pé grande e a mão grande. Pode reparar. Então, isso foi um detalhe que ele reparou em mim. Entendeu? Nariz bonito, sabe? Então, eu tinha um porte físico bonito, sempre treinei. Sim. Entendeu? Então, meu corpo ele é todo bem delineado e bem distribuído. Sim. Então, tudo isso eles olham. Então, chamava muita atenção dos cirurgiões plásticos. Porque, às vezes, as pessoas podem pensar, ela gosta de cirurgião plástico, hein? Não, gente, é o contrário. As pessoas... São eles... Eu sou ótima. Eles que te escolhem, como cartão postal de um cirurgião plástico. Você acha que você serviu, assim, de modelo na mão deles? Não, com certeza. E isso alavancou um pouco a carreira deles? Todos dois. Ficaram conhecidos a nível Brasil, porque eu divulguei muito. Wagner me acompanhou em tudo, em todos os programas de TV, tudo. Pode ver na mídia, pode ver nas redes sociais, pode ver. Então, eu sou uma mulher que chego para somar. Sim. Entendeu? Eu chego para somar, não para retirar. É para ser parceira, vamos ser direito, né? Entendi. De todas as cirurgias plásticas que você fez, tem uma que você gosta muito, que você fala, essa é a minha favorita? Eu sempre achei na mulher a cirurgia plástica mais bonita é a introdução de próteses de mama. Eu acho que dá uma autoestima na mulher. Muda o visual. Tremendo. Tremendo. Sim. Porque a mama é um símbolo da mulher, né? Aquela amamenta, a mãe, né? Não é? Sim. É a coisa feminina mesmo, são as mamas. Mesmo porque a amamentação, então, é tremendo, né? Sim. Então, na época, né, quando eu coloquei minhas primeiras próteses, foi porque eu amamentei. Eu precisei colocar. Tá. Elas não estavam mais bonitas do jeito, entendeu? E aí? Então, eu acho que é uma das que eu mais gosto.
são a introdução de prótese mamária. E a que se arrepende? A que não gosta? Acho que não tem... Não teve medo de entrar na faca e olha pro teu passado com orgulho, E eu né? sou uma medrosa, você não tem noção. Já que entrou na faca, vamos aplaudir tudo que foi feito. Você é medrosa? Muito. É mesmo? Eu sei que o medo é um espírito, né? Que Jesus não tenha... Né? Não tem. Aliás, Paulo disse, né? Que Deus não nos deu o espírito de medo, né? Sim. E sim de... Né, mas mesmo sendo medrosa, nenhuma aqui. Se toda cirurgia, independente de ser cirurgia plástica ou não, tudo tem um risco, né? Tudo tem um risco. Tem um risco. Quantas cirurgias você fez? Ou não contou mais? Kelly, parei. Não, na verdade foram 10, 12, com o quê? Introdução de prótese, algumas lipos, que era super assim, perfeccionista, não tinha que estar. E teve o auge das lipos, né, também. Não podia ter uma celulite para entrar na avenida, olha que loucura que era. Eu era muito cobrada, sabe, gente? Sim. Aquela perfeição. Hoje acabou isso, eu não vejo mais assim, eu faço para me agradar, não para agradar os outros. Sim. Eu me mantenho bonita, me cuidando, com alimentação saudável, treinando, sabe? Mas por muito tempo você se cuidou para o outro, assim, principalmente pela mídia, né? Para corresponder à expectativa da mídia. Muito cobrada. Por quê? Porque eu me expunha... Era muita exposição, né? Muita exposição. Pra você ter noção, entrar de biquíni no sofá da Hebe... A Hebe queria ver o meu corpo, mas ela não entra de biquíni. A Hebe Camargo. Todo mundo queria sentar naquele sofá dela. Entendeu? Sim. Para você ter noção da exposição que foi a minha vida. E teve alguma cirurgia que falaram, Ângela, vamos fazer, você é minha modelo, precisamos. Você falou, não, essa eu não faço. O que foi que você negou como cirurgia plástica? Eu não acho que nenhuma. Não. Agora, teve uma que deu assim, uma repercussão muito grande, né? Teve umas polêmicas, né? Mas eu sempre, antes de me converter, eu sempre fui uma mulher polêmica. Sim. Inclusive, até no carnaval passado, me disse, Ângela, você está fazendo falta aqui, porque a gente esperava você com uma polêmica, hoje em dia não tem mais. Assim, olha só que coisa, gente. Ai, meu hoje Deus. Não tem mais tanta polêmica, né? Não tem, mas aí tem tribulações, né? Mas olha que engraçado, não tem tanta polêmica, mas temos um passado polêmico que a mídia não esquece. Não. Mas mesmo sem o seu presente ser polêmico, a mídia continua em cima de você. Tem propósito de Deus nisso, né? Só pode ser, Só não pode é possível. Porque não sou eu que procuro. Vem. As pessoas vão atrás de porque você. Porque essa geração agora, gente, é uma geração internet, é uma geração... Esse alcance da internet... Tem coisas que é pro mal, mas também é pro bem. Vamos lá. É uma geração midiática, né? 100%. E outra coisa, tem lugares que a internet vai entrar que a gente não vai, né? Que a gente não chega. Esse é o alcance que Deus está usando. Essa geração. Sim. Então, quer dizer, tem que dar uma sacolejada na Ângela para ver se ela acorda e sai. Vai. Sai daí do lugar. Sim. Não. Porque às vezes a gente se acomoda mesmo, sabia? Sim. Até o crente mesmo. Total, a gente fica acomodado. Na verdade, gente, olha, eu fiquei, desde que eu me converti, só estudando. Só na Facite, com a reverenda Luísa, eu fiz o doutorado, o mestrado, e fiz o mestrado outra vez, e agora estou fazendo psicanálise de aconselhamento cristão. Então, eu já estou com o reverendo Aloysio já há um tempo. Você quer ser psicanalista, abrir consultório? Esse é o projeto futuro agora. Gente, a psicanálise que eu estou fazendo é com o pessoal cristão. É outra linguagem também, né? Que legal. Não, mas aí une uma coisa com a outra. Sim. A psicanálise com a palavra. Sim, porque é aconselhamento cristão, que até nas igrejas precisam, entendeu? Isso é bom. Sim. Entendeu? Você vai conhecer a mente do ser humano, o comportamento, isso é muito importante. Sim. Entendeu? Além da Bíblia, né? E não fica muito longe do que a Bíblia ensina em relação ao ser humano. Eu vejo muito legal. isso, não? Não fica muito longe mesmo, não. Não. Tá, você sabe que eu estava conversando com os amigos, eu falei que a Ângela Bismarck estaria aqui no Alvocast e alguns fizeram algumas perguntas, mas eu achei um muito interessante que até eu fiquei curiosa. Então, essa amiga querida pediu para te perguntar em que momento da sua vida você sente que você foi mais sustentada por Deus? Quer saber? Eu acho que agora. Nesse momento. Oh. Sim, por quê? Vocês têm noção que é falecimento de um filho?
Vamos falar disso aqui, que é a nossa pauta preciosa. O único filho, né? 30 anos, sabe? Não é fácil, não. Não é fácil. Então, é a hora que Deus te sustenta. E dentro dessa... A gente cristão não pode dizer que perdeu. A gente crê que está em Cristo, está dormindo. Recolheu, né? Deus a gente sabe com quem está. Nossos familiares, nosso filho. Né? Então, esse momento que o meu filho faleceu, eu estava em atrito com Wagner, sabe? A gente não estava mais concordando em casa. O casamento estava desandando. Sim. Não? Então, foi nesse período, foi tudo junto. Tudo de uma vez. Porque a peleja na vida do crente, gente, não vem sozinha, né? A gente, quando vem uma, puxa a outra, mas Deus honra em todas, né? Então, esse momento, eu acho que Deus está me sustentando mais. Que eu tinha tudo para chutar o balde e cair na balada. Até carnaval me chamaram, tu viu? Sim. Nesse período, até me chamaram para ir para a avenida de volta, para camarote. Porque as pessoas, às vezes, se decepcionam com a igreja. Não quero mais a igreja, não quero... Aí, numa entrevista que eu dei até há pouco tempo, eu falei, eu tenho tudo para chutar o balde e voltar para o mundo e culpar todo mundo pelo que eu estou passando. No entanto, eu não faço isso. Nunca fez, né? Não. Eu acho que é daí que Deus honra mesmo. Então você vê que tem mão de Deus. Tem você mão acha de Deus. Que alguém... Por poucos, muitos se suicidam, abandonam a fé, apostatam da fé, culpam as pessoas. Por muito menos, né? Você falou das minhas tribulações. Se for fazer a lista das tribulações de Paulo, apóstolo Paulo, eu acho que nós não aguentaríamos. Eu não sei se eu aguentaria. Jó, não precisa ir muito longe. Não existe homem como Jó hoje em dia, não é? Você não aguenta. Você sabe que eu me vejo também ali como uma personagem, Jó. É mesmo? Muitas perdas, perdas materiais, perdas sentimentais. É verdade. Você é a versão feminina de Jó, talvez, nesse mundo pode de ser, hoje, né? Com certeza, eu me vejo. Você sabe que eu tive até umas coceiras na mão. Eu falei assim, Senhor, não é possível. Minhas mãos começaram a coçar. Uma coceira. Que eu tive que ir umas 3 vezes numa médica uma dermatologista. Sim. Uma coisa assim interessante, sabe? Olha Jó aí gritando, né, na sua vida. Só pode. Pois é, Jó teve uma coceira, tipo uma úlcera, que coçava com pedra o corpo todo. Ele estava sendo tentado, na verdade, por Satanás. Exatamente. Né? Mas por quê? Porque Deus estava provando ele. Sim. Porque... teria que provar para a gente também que Jó era fiel a Deus. Ele não adorava a Deus porque Deus dava o que ele... Né? Jó era um homem rico, tinha família, é uma bênção. Pois é. Então o diabo chegou perto de Deus e falou assim, ele te adora porque você também dá tudo a ele. Você serve ele de baldes, tira as coisas que você dá para ver se ele continua. É isso aí. Você acredita que a sua vida é um pouco assim? Deus deixa certeza. Tocarem na sua ferida para você permanecer fiel. Com certeza. Você quer pior do que você... Já perdeu todos os filhos no mesmo dia, né? Foi. Muito difícil. Você teve um histórico, assim, de perdas muito fortes, né, para você. Praticamente, eu tô me vendo sozinha hoje em dia, sinceramente. Eu não tenho mais pai, não tenho mais mãe, não tenho mais o meu filho. Tinha uma irmã que amava, que se suicidou. Um cunhado também que eu adorava, sabe? É uma sucessão de situações, uma coisa atrás né? da outra. Só perdas, assim, sentimentais. Não foi, assim, de uma vez só, mas veio vindo assim. Sim. A sua irmã, você estava participando de um reality show. Isso é muito louco, né? Porque você estava dentro de uma casa, uma fazenda, na verdade, confinada, sem contato com o mundo externo, e de repente você recebe a notícia do falecimento da sua irmã. O que aconteceu? Outra, né? Outra. Minha irmã era muito querida, muito amada. Vocês eram próximas? Era minha amiga mesmo. Ela morava próximo de mim. Eu levei ela para fazer companhia. Era minha confidente, né? Sabe como minha mãe me faz muita falta agora. E ela ajudou eu a arrumar toda a minha mala para a fazenda. Mas ela estava numa fase muito difícil, né? Na vida pessoal dela? Sim. Pressão de homem, né? Porque ela tinha se separado, o marido não aceitava, e ela tinha arrumado outro namorado. Aí, numa noite, o ex-marido, pulou a janela armado
e pegou ela com o namorado na casa dela, lá em Piratininga. E ali começaram a lutar. O Márcio armado, a arma caiu, o Márcio, o namorado, pegou a arma. Antes disso, antes que eles estavam lutando, a arma caiu, minha irmã pegou a arma e botou no peito. Se vocês não pararem, eu atiro. É mesmo? Eles não pararam, continuaram lutando e ela atirou no peito. Entendeu? E ela não suportou. Aí a arma caiu. Aí quando a arma caiu e o namorado viu o que ela fez, aí pegou a arma para se vingar, atirou no Márcio pelas costas. Na mesma noite, foi Márcio e ela, Angelina. E como que você recebeu a notícia? Muito na mal. casa? Fiquei abaladíssima. Na casa não, na fazenda, né? Eu preferi ficar lá, porque eu sabia que a mídia ia vir para cima de mim, eu ia ter que ficar falando. Eu falei assim, não, eu vou ficar aqui, porque eu já tinha passado por isso com o Oxy. A mídia Você foi não me deu... bombardeada pela mídia. Você não teve direito ao luto com o Oxy, nem né? tive luto. Aí eu fiquei 2 meses na fazenda. Eu fiquei 2 meses depois que minha irmã faleceu. Eu fiquei lá. Você ficou... Aí Deus foi trabalhando no meu coração, foi amenizando. Foi menos pior quando eu saía. Entendi. Eu aceitei melhor. Você teve suporte na fazenda? Claro. Quem lá, assim, você sentiu que foi um alicerce de Deus nessa notícia que você recebeu? Simone Sampaio. Mas a gente precisa entender que ali eu não vi assim muita amizade, porque na verdade era uma competição de grana. Então não tem amizade. Eu acho que isso para os olhos de Deus não é bom, porque é uma competição com dinheiro. Sim. Entendeu? Então um passa por cima do outro, é fofoca, é intriga, é brigas. E isso que Deus vê, da maneira que Deus vê, não é bom. Até perguntam para mim, Ângela, você participaria de outro reality show? Não sei. Difícil, né? É porque é difícil manter uma postura numa competição. Mas já começa por aí. Eu consegui né? manter essa postura. Ali que você pergunta assim, pô, não é possível, a Ângela já era reconvertida. É mesmo? Eu consegui. As pessoas amaram a minha participação. Eu tive uma postura muito bacana, sem ser convertida ainda. Mas eu já tinha recebido o Espírito Santo no meu quarto. Ali. Ah, tá. Na experiência que você relatou. E isso fez toda a diferença na sua entrada na fazenda. Com certeza. Fez diferença no falecimento do Ox, da minha mãe, sabe? Do meu filho, da minha irmã, do Márcio. Sim. Entendeu? Porque Deus já sabia que eu ia passar por tudo, né? Ele já sabia. Então, ele já derramou, sabe? A graça dele sobre você para que você conseguisse ficar de pé. E você sabe que quando minha irmã se suicidou, foi de sexta para sábado. E às sextas-feiras tinham uma festa na fazenda, toda sexta-feira. E nessa sexta-feira eu não estava bem, não estava legal. Você já estava sentindo alguma coisa? Estava quietinha, eu saí mais cedo da festa, fui dormir. E nessa noite eu sonhei, tá? Não tive visão não, eu tive um sonho. Eu acho que Deus deixou. Eu tive um sonho que minha irmã dizia assim para mim, eu estou indo embora. É mesmo? Aí no sábado eu recebi a notícia que o que tinha acontecido com a minha irmã. Olha só. É tremendo, né? É tremendo, porque a Bíblia fala que Deus não faz nada sem antes revelar os seus profetas. Né? Então eu acho que Deus revelou. Ele revela. Eu via a minha irmã daqui para cima, ela me dizendo isso, Ângela, eu preciso ir embora que eu vou trabalhar com os santos. Olha que coisa inteira. Então, gente, a gente não pode julgar que ela se suicidou. Mas ela teve tempo para se arrepender. Por quê? Porque um tiro no peito, você não morre logo. Você ainda leva uns 5 minutos até o coração parar. Porque ela ainda desceu as escadas. A casa ficou toda suja de sangue. Então, ela teve o período dela se arrepender, sabia? Sim. Então, a gente não pode julgar. A gente vê o ladrão da cruz. Sim, ele se arrependeu, no último segundo se arrependeu. Então a gente não pode, porque os desígnios de Deus, Deus é Deus. Então a gente não pode dizer se a pessoa foi salva ou não. A gente não pode julgar. Essa frase, por que Deus? Essa pergunta já foi feita por você diante dessas situações tão trágicas que você viveu? Por que Deus? O porquê eu, né? Não, por que eu, né, Deus? Eu acho que tem pessoas bem melhores do que eu. Mas não sei, com tal força não sabemos, eu acho que tem né? mulheres, homens muito mais crentes do que eu. Por que eu? Por que eu? Você já fez essa pergunta? Eu faço sempre. Por que eu?
E se você pudesse dar uma resposta para Deus, eu acho que se Deus olhasse para mim, ele iria responder. O que você acha que Deus responde para você quando você pergunta por que eu? Você não tem nada que te agrade, né? Mas eu sou soberano. A gente não pode discutir com a soberania de Deus. Deus é Deus. É. Né? Deus escolheu Israel, mas Israel desobedeceu. O que ele fez? Ele abriu para os gentios. Sim. Né? É. E os judeus acharam isso. Como é que pode? Vai salvar judeus? Vai salvar gentios? É. É isso, Deus é assim. Às vezes tem muito crentes, até dentro da igreja, muito mais crente do que eu, Sim. que nem convertido é, né? Eu acho que quando a gente pergunta por que eu, Deus fala, por que não você? Por que não você? Tem pessoas melhores, Tem né? pessoas, mas por que não você? Eu acho que Deus, ele coloca as lutas e as tribulações que a gente precisa passar, óbvio, com o ensinamento. E o ensinamento de Deus, ele é maior do que todas as sabedorias humanas, mas né? Jesus diz que ele veio para os doentes, né? Não veio para quem tá saudável, bem, religioso, perfeito. Não, veio pra gente mesmo, doente, cega, né? A Bíblia fala, né? Pecadora. Deus veio para salvar e buscar os perdidos. Olha, enquanto você não admitir, olha, sou uma pecadora, mereço da graça de Deus, da misericórdia, você não é convertido, você tem que ver isso. Sim. Não, aí que você se arrepende dos seus pecados. Enquanto você acha, eu sou o cara, ó. Não. Tudo eu que faço. Não, a gente depende da graça, depende de Deus para tudo. Já teve um momento que você achou que você não ia aguentar? Que você chorava ou que você sofria? Esse momento agora. Esse de agora está sendo... Eu acho que está sendo assim, a dor, né? A estrutura, porque é família, é filho, sabe? Sim. Filho. Gente, eu fico imaginando a dor de Maria quando viu Jesus na cruz. Eu vejo, assim. Porque passou pelo teu campo de visão um sofrimento, assim, que eu acho que sempre falam, né? Eu não tenho filho, mas sempre falam que perder um filho é uma coisa sobrenatural, né? E eu queria falar do Igor agora. Há pouco tempo o Brasil, ele parou com essa notícia da morte do seu filho, né? Do Igor. E eu queria entender, assim, o que aconteceu e como que você consegue enxergar, até nisso, um propósito de Deus para você. Eu vejo que foi o melhor para Igor, entendeu? Eu acho que ele está descansando agora. Entendeu? O Igor, eu sempre tentei levar para ele o evangelho, que ele não foi criado num berço evangélico. Não foi em berço cristão. Não. Mas eu sempre levei ele para a igreja, ele ouviu a palavra. Entendeu? Então... eu vejo que isso realmente é uma obra, porque eu jejuei muito pelo meu filho, orei muito de joelho pelo meu filho. Para que Deus tocasse ou trabalhasse, né? Mas Deus achou melhor levá-lo. O que aconteceu até Deus levar ele? Como que foi todo esse processo? Em relação ao acidente? Isso. Foi um acidente, né? Então, para quem está assistindo a gente foi não um sabe o que aconteceu. Bem, é o que eu acho, né? O que eu acho que foi passado para mim. Ele brigou com o pai, aí o pai deu dinheiro a ele saiu de casa e foi dormir num hotel lá em Jacarepaguá, que se chama Amarelinho. Esse hotel é bem conhecido aqui. Tá. É aqui perto. Aqui perto, né? É aqui perto. E lá, eu não sei o que aconteceu dentro do quarto que pegou fogo. Tá. Isso que eu fico muito desconfiada, porque quando há fogo, tem que ter aqueles... um sinal, né? Tem que ter e tem como é que se chama? Um extintor preso, isso. né? Que apazigua tudo. Pois é, como é que foi isso? E esconderam, porque o Igor ficou uma semana no necrotério, sem ninguém avisar nada. Ninguém sabia do que tinha acontecido. Meu filho sumido, uma semana, preocupada, sabe? Não avisaram. Por que o hotel não avisou? Você tentava contato com ele? Nada? Uma semana. Porque o dia que ele foi para lá foi o dia que aconteceu o acidente. Ou estão escondendo alguma coisa que aconteceu, falta de socorro, alguma coisa que não estava no esquema dentro do hotel que pode levar a multas. Não? Sim. Alguma coisa houve. Por que esconder? Eu vim saber pela internet, através de um amigo que estava procurando ele, aí viu a certidão de óbito do Igor. Aí me mandou. Então você recebeu a certidão de óbito pela internet. Aí eu fui lá confirmar. Quando confirmou, aí eu caí em prantos, né? Caí no chão, chorando, sabe? Muito abalada. O que o seu coração de mãe diz que aconteceu nesse dia?
eu tento me confortar, achar que realmente foi um acidente, que ele inalou aquela fumaça, que ele morreu. No laudo tá como, no laudo do óbito dele tá como ele inalou a fumaça do sim. incêndio e morreu por isso. Sim. Eu quero acreditar que tenha sido isso, que não tenha sido alguma falta de socorro, alguma coisa de errado que aconteceu dentro do hotel. Acalma né? também o teu coração porque pensar eu assim. não investiguei, né? Sim. Deveria ter tido uma investigação em cima disso, porque uma semana sem você ter notícia, ninguém... Ele não estava com os documentos? Sim. Então... Enquanto pai e mãe... Claro que tem alguma coisa que houve aí realmente, até nisso, né? E você já pensou que talvez um ministério com mães possa ter batido na sua porta? Também. Com mães que já perderam filhos e que, por muito menos, não conseguiram ter a força que você está tendo. Você já pensou? Você já pensou sobre isso? Já pensei, porque eu vejo o meu ministério para mulheres, eu não vejo para homens. Ah, que legal. Eu vejo para mulheres. Todas as igrejas que eu entrei foi para falar da testemunha e pregar para mulheres. Que legal. E falar em mulheres, temos um nome na história, Melina. Melina, para quem não sabe, é a neta da Ângela Bismarck, filha do Igor, né? Deus é bom o tempo todo. Ele não tira nada de você que ele não possa te dar melhor. Que máximo. É o máximo, né? Que máximo. A Melina é a alegria da minha vida hoje em dia. Eu olho para ela, vejo o meu filho, porque ser vovó é como se fosse mãe. E Deus sabe que eu sempre quis ter uma filha menina. Olha, que legal. Ele me presenteou com uma menininha linda, inteligente, super esperta. Sim, e ela parece com o Igor? Muito, lembra muito. Então é uma forma que Deus te presenteou de falar, calma, eu tirei mas eu boto outro. É uma geração aí que vem agora, né? Agora essa geração... Né? Como meu filho não foi criado num berço evangélico, é uma geração futura que eu pretendo, sabe? Tá com ela no evangelho, levar ela para a igreja, ensinar o evangelho. É tremendo, né? Quantos aninhos ela tem? Fez 1 aninho. 1 aninho. E tem 1 ano que meu filho faleceu. Porque foi nesse período que ela nasceu, né? Quando o Igor estava com 3 meses de falecido. Ah, tá. Ela nasceu nesse período, então o Igor não viu. O Igor me deu a notícia que a namorada estava grávida. Mas foi nesse período da gravidez da Manuela que ele veio a falecer. Então é uma cronologia muito simples de entender. Sai o Igor da história para ficar comigo e eu te devolvo a Melina. Não é assim? Porque Deus é muito lindo nisso. Né? É lindo. A gente tem que olhar para Deus assim, não é... Sabe? Falar por quê? Não é com peso, né? Entendendo os sofrimentos como um propósito divino mesmo. Que legal. É muito lindo, né? É muito lindo. Quando olhei a Melina, quando ela nasceu, meu coração se encheu de amor. Que é uma filha que você ganhou também, né? Se encheu de amor. Que lindo. Deus faz isso. Ele tira, mas dá algo em troca, né? Assim, né? Porque ele sabe a dor que a gente sente, o vazio que fica no coração. E Deus é pai, né? Não é padrasto. Então, assim, o carinho é diferente, o amor é diferente. Que linda essa história, muito bonita. Tenho certeza que quem está assistindo vai se comover. Eu acho que quem é cristão fica assim, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. A gente fica aqui torcendo para a eternidade, viver com Deus. Por isso que você olha para o mundo, você não vê assim mais um significado, assim, as coisas do mundo não te agradam mais. Porque perde graça, né? Porque a gente vai ter uma vida muito melhor do que essa que a gente está passando aqui. Muita tristeza, choro, né? Essa terra é uma lágrima, é um rio de lágrimas. A gente toda hora está com problemas, chorando. É uma tribulação. E a gente na eternidade não vai ter nada disso. Eu falo que quando a gente conhece assim a Cristo de verdade, experiencia desse amor, eu acho que o mundo perde graça, porque a graça de Deus invade a gente. Então não dá para ter competições de graças, né? A graça de Deus é muito maior, então é muito bonito assim conversar. Na verdade o que acontece, quando você se enche das coisas de Deus, você está cheio das coisas de Deus. Agora, quando você se enche das coisas do mundo, você vai estar cheio das coisas do mundo, entendeu? Então você não pode servir a 2 deuses. Exatamente. Aí que entra, né? Aí que entra a questão de você, né, ir por um caminho só e focar no que interessa. Por isso que você não é só ir domingo na igreja.
Tem que ir. É. Mas essa comunhão tem que ser a semana inteira. Você estudar a palavra, fazer Sim. sua devocional, se encher das coisas de Deus. É. Eu acho que quanto mais você quer viver dos propósitos de Deus, mais você busca, né? É. Que aí quando chega esses momentos assim difíceis, como eu estou passando, você consegue passar. É, porque essa força que você tem não é da palavra que você leu ontem, não. Esse preparo vem, né? De um tempo porque já. Eu conheço a palavra, eu conheço o Deus que eu sirvo, eu sei como ele... Não que Deus use as mesmas estratégias, ele muda. Ele não usa o que usou com Jó, a gente se vê ali. Mas ele sempre vai mudando a estratégia. E isso aqui é um treinamento, né? A palavra de Deus é um treinamento para as aflições que ainda vão surgir, porque a gente vai ter sempre. Te prepara. Uma pessoa que quer competir, ela não compete amanhã e acabou, né? Ela vai se preparar, ela vai cuidar da alimentação, ela vai mudar os hábitos. É a mesma coisa que a gente tem que fazer com a palavra de Deus. Eu me preparo como se eu fosse de um exército. Isso é bíblico, pro dia da guerra. É bíblico, é bíblico. Então, só que a gente está falando em outras palavras, mas é bíblico. E aí quando alguém olha e fala, mas como é que a Ângela consegue ficar de pé diante de tantas lutas? Não olhou para trás e viu que a Ângela na segunda, na terça, na quarta, tá jejuando, orando, adorando, buscando, lendo. Isso faz toda a diferença, né? Essa fase agora da saudade do meu filho, eu ia para a igreja, chorava muito aos pés lá do Senhor, no altar. Como a Ana fazia. Mas, olha, eu vou te falar uma coisa. Eu chorava e choro o culto inteiro. É mesmo? O culto inteiro. E sai mais leve. Começando com os louvores. Sabe, me derramando mesmo. É o Deus tocando no meu coração. E que, na verdade, a gente tem que se arrepender todos os dias, né? Todos os dias. Porque a gente peca por pensamento, palavras, atitudes, mesmo que não queira. Mesmo que não queira. A sua história é o máximo, Ângela. Eu fico abismada de ver a força que você tem e o brilho que você tem de falar da palavra de Deus. É que eu amo. É isso, é o amor sobrenatural de Deus que te alcançou e você espalha. Quer ver o amor? O amor é isso. Exatamente. Entendeu? Aí às vezes as pessoas vêm falar de amor. Aí eu falo assim, eu sei o que é amor. Você tem que saber o que é amor. Amor, gente, não é um sentimento. A Bíblia ensina que amor é atitude. É ação, né? É o gesto. Entendi. Entendi. Bom, nesse assunto amor, vamos nós. Você está enfrentando ou já enfrentou um divórcio? Está em processo, né? Não, já estou divorciada. Já está divorciada com o Wagner, que foi seu ex-marido. Esse casamento deu certo até onde tinha que dar? Foram 20 anos. 20 anos? 20 anos. Deu certo até onde tinha que dar. Mas o que acontece? Assim, a gente era um casal super exemplo, né? Mas eu, como estudiosa da palavra, conhecendo doutrina, ética cristã, eu percebi que Wagner, de 3 anos e meio para cá, deu uma mudada, sabe? E foi isso que despertou para um não tem como mais. Não, mas eu tentei, sabe? Eu exortei, eu chamei ele para o caminho, entendeu? Mostrando que estava errado. Porque lá em casa é só palavra de Deus, louvores, não entra outra coisa. Ele era cristão também, não? Ele se converteu comigo no dia do batismo. Ele fez o doutorado comigo pela Facite, com o reverendo Aloysio, os outros professores. Sim. Mas no segundo ano do doutorado, o que estava dando prazer para mim estava dando sono para o Wagner. Entendi. Ficou quase que um jugo desigual dentro de casa, então. O que você acha que faltou mais nessa relação para ela não ter ido para frente? Eu acho que faltou amor, que são atitudes. Atitudes dele não condiziam com o que ele estava confessando em relação à doutrina e ética. Porque, na verdade, é o seguinte, se tem uma doutrina ruim, as suas atitudes vão ser ruins. Totalmente, Não? E dentro desse pacote do que você fala, faltou amor, você acha que faltou também respeito, parceria? Principalmente. Wagner, que assim, eu fiquei muito triste com ele, com o falecimento do meu filho. Wagner não foi solidário a mim. Aí que ele chutou o balde mesmo, deu vários abandonos. Sim, que foi o momento que você mais precisou de suporte, você acha que você não teve? Olha, só no mês, no ano que meu filho faleceu, foi ano passado, ele foi três vezes aos Estados Unidos e me deixou sozinha. Esse ano, ele ficou 2 meses direto lá, passou carnaval, tudo lá, eu fiquei sozinha em casa. Entendi. Então, quer dizer... Isso acaba abalando, enfraquecendo o momento também, assim, que eu mais precisei,
ele não teve comigo. Ele fala assim para mim, você mudou. Claro que eu mudei, eu me converti, quem não mudou foi você. Então vai ver diferença, Sim. realmente. Entendeu? Se você não acompanhar a sua esposa, o seu marido, sabe, e tá na palavra, e sabe, os dois concordarem, sabe, aí vai dar certo, vai caminhar. Mas até a Bíblia diz em Provérbios, né? Se os dois não concordam, como é que podem caminhar? Não tem como caminhar juntos. Não tem como. Então a gente estava discordando de muitas coisas. Sim. Sabe? Eu penso, como uma mulher assim vivida, eu penso que quando o homem muda muito assim com a casa e com a mulher, tem adultério. Sim. Você acha que você foi vítima, então, de um... Não vou botar a palavra vítima, né? Mas você acha que mesmo. a sua casa foi alvo disso? A Bíblia chama de adultério. Nós somos fracos, não? De repente, essa mudança essa mulher que eu me transformei, uma mulher cristã, não me exponho mais, não fico me exibindo, não foi bom para ele como cirurgião, né? Entendi. Porque eu era modelo perfeita. Você acha que ele perdeu um pouco o espaço sem você com a postura antiga? Aí o que acontece? Satanás trabalha, né? E quando você deixa a brecha, Satanás entra e faz um estrago. Não. Mas aí o que aconteceu? Ele não conseguiu ver isso, esses erros. Sim. E continuou até agora. Ele nunca me pediu perdão, ele nunca se arrependeu pelas coisas que me falou, que fez. Nunca voltou atrás e falando, o Ângelo, eu errei, nunca teve isso. E mesmo assim, eu sempre perdoando, sem ele me pedir perdão. Pensando, sabe, e acreditando que ele ia mudar, ia, sabe, voltar a ser um homem, sabe, realmente cristão, aquele homem dedicado à mulher, à família. Mas ele, até agora, não. Então ele continua com dureza de coração. Isso fez você desacreditar do amor? Ou não? Não, você... não. Se vai casar de novo... A gente desacredita do homem, né? Porque o homem é falho. Falho, entendi. Sabe? Por que isso? Eu estava me enchendo das coisas de Deus e ele se enchendo com as coisas do mundo. São perspectivas espirituais muito diferentes, né? Porque ele estava vindo bem, mas eu percebi que ele se desviou. Por quê? Estava vindo dificuldade, né? Sim. Quando as dificuldades vêm, as tribulações, as perdas... Nem todo mundo aguenta, né? Aí que Deus testa. Essas são as provações, Essas são as provações, então... Que nem todo mundo é aprovado. Até numa entrevista que as pessoas ficaram pensando assim, por que ela falou isso? Que foi a minha última palavra, ele falou assim, tá pensando que ser cristão é fácil? Não é. Por isso que Jesus falou, cada um, né, pegue sua cruz e carregue. Nem todo mundo quer pegar a cruz hoje em dia, né? Não. Acha que essa teologia da prosperidade que estão sendo pregadas nas igrejas tá, sabe, enganando muito o povo. Sim. Tá sendo muito distorcido. O evangelho. Porque as pessoas estão se aproximando por um amor que é falso, né? Um amor material, quando na verdade as nossas coisas estão lá em cima, né? Porque a gente não tem que ficar pensando nas coisas daqui. A gente pensa no que é do alto. Cogitar a herança que está no céu, a eternidade. Você negocia sua fé por alguma coisa ou sua fé é inegociável? Com certeza é inegociável. Não tem nada hoje que faça você voltar atrás desse amor de Deus que te alcançou. Mesmo porque se eu sair, ele vem me, sabe? Ele não deixa... Porque Jesus disse que tudo que vem a ele não deixa mais sair da mão dele. Ele segura. Porque pela gente, a gente foge. Foge, né? É verdade. O mundo chama muito. O mundo é muito atrativo, né? Muito. O mundo é muito atrativo. Por isso que eu falo, tem que estar alicerçado aqui, para poder te segurar. Totalmente. Eu fiquei pensando isso, assim, eu acho que quando a gente muda a postura, né, a gente vem de uma rotina mundana, e aí a gente se acostuma e muda a postura para ser verdadeiramente cristão. E é radical, tá? A mudança, gente, é radical. Jesus falou isso, a mudança é radical. Mas não é sofrido, você não sofre por ter mudado, muito pelo contrário, né? Não sinto falta de nada do mundo, não sinto, por Deus, assim, sabe? Sim.
Deus, assim, trabalha no meu coração de uma maneira que Ele me consola. Não sinto mais falta das coisas do mundo. Não sinto carnaval, aquela coisa toda. Não. Não. Agora, você sendo uma pessoa da mídia, a gente sabe que a mídia caminha, muitas das vezes, numa via muito distante do evangelho, né? Ah, com certeza. Você acha que você sofreu preconceito da mídia depois da sua conversão? E como que você percebeu isso? Sim, porque as portas se fecharam. Muita coisa se fechou. Muita coisa. Eu digo que não é fácil ser evangélico ou ser cristão. Por quê? Porque as portas vão se fechar. E fecha mesmo. O que você vai largar em sacrifício a Cristo? O que você vai largar? O que você vai oferecer? A sua vida, sabe? Que é essa oferta que a gente dá a Deus. É uma vida de renúncia, né? Você está o tempo inteiro renunciando. Eu, quando me converti, eu larguei todo o meu passado. Uma agenda que eu ganhava dinheiro, sabe? Uma agenda viajando, mídia, fama, tudo aquilo eu deixei para trás. Sabe? Eu me sacrifiquei, aquilo tudo que eu tinha, pelo amor do evangelho. Aí o meu marido dentro de casa, eu pergunto, o que você largou? Não. Sim, aí não bate com a sua resposta, é óbvio que vai... Ele largou o quê? Entendi. Não, eu larguei toda a minha vida que eu construí. Eu construí uma vida que eu deixei tudo para trás. Não é fácil isso. Não é fácil mesmo. Não é. Aí que eu me vejo, né? A samaritana, sabe? Maria Madalena. Então, tem várias personagens dentro da Bíblia que eu me vejo. Sim. Mas ao mesmo tempo que quando você decide ter uma postura nova, as portas se fecham, outras se abrem. Essas que se abrem para você, o que você já pode aproveitar de oportunidade que você fala, isso aqui foi Deus que fez, não foi a mão do homem? Essas oportunidades, quando abrem assim, as portas em relação à mídia, eu acho que abre não para me promover, e sim promover a palavra de Deus, elevar o evangelho. Eu vejo dessa maneira. Antes era para me promover, para ganhar dinheiro. Era a sua imagem em primeiro lugar, gente, né? eu não ganho dinheiro com o evangelho, tá? É só investindo. Quando me chamam para pregar na igreja... Ou dar um testemunho, eu não cobro. Agora, se a igreja quiser dar oferta, que aí vai do coração da igreja, né? É oferta. É oferta, exatamente. E paga passagem, alimentação, isso é normal. É normal, Mas eu não sabe, desde que eu me converti, são 12 anos, eu nunca ganhei dinheiro com a palavra de Deus. Eu vigio muito nisso. Sim. Sabe? É porque os olhos do Senhor estão sobre você, né? Eu comércio com as coisas de Deus, que está acontecendo muito. É a cultura do materialismo, né? Assim, eu acho que é uma coisa que... O que nos conforta é saber que quem faz vai prestar conta. Então, a gente cuida do nosso, né? Tem um maior exemplo. Jesus saiu quebrando tudo dentro do templo, estavam fazendo comércio dentro do templo do Pai. A casa de oração. Então a gente tem que vigiar nisso. Porque tem muitas pessoas que se convertem, mas, sabe, querendo ganhar dinheiro em cima. Totalmente. Eu estou vendo muito. Eu acho que é onde a mão de Deus pesa, né? Porque Deus é um Deus de amor, de misericórdia, mas também é um Deus justo. Você veja Paulo. Paulo tem exemplo. Paulo, ele fazia tendas. Mas tinha a igreja que mais sustentou Paulo foi a de Filipenses. Sim. Entendeu? Porque as outras, até de Coríntios, que era muito rica, era mão de vaca. Estava devendo até o salário de Paulo. Entendeu? Mas a de Filipenses ajudou. Mas quando não tinha provisão, Paulo ia fazer tendas. Deu para ver que conhece a Bíblia, né, gente? Ângela Bismarck conhece a Bíblia. Gente, é muito lindo. Eu não perco tempo assim com besteiras. Você lê todos os dias? Todos os dias. Que máximo. Ontem fui dormir meia-noite estudando a palavra. Que máximo. Essa noite eu dormi porque isso aqui para mim... Quando se refere às coisas de Deus, gente, é um peso, tá? A gente você paga um preço por essa escolha, né? Porque eu tenho temor e tremor às coisas de Deus, a palavra de Deus, eu conheço, entendeu? Eu tenho que ser fiel à palavra, eu não posso tirar uma vírgula ou colocar uma vírgula. Sim. Mas é lindo, com a conversão é muito bonita, né? A Bíblia fala que quando um pecador se arrepende, a festa no céu. Festa no céu, gente, vocês querem ver milagre?
Sabe, o maior milagre é a conversão de um pecador. É verdade. Não tem milagre maior do que essa dentro da Bíblia. É tirar você morto espiritualmente, que você está morto, né? Morto não fala, morto não ouve. Entendeu? Aí ele tira a gente da morte para a vida. Isso que é a conversão. Porque a gente já nasce morto espiritualmente por causa da queda de Adão e Eva. O pecado que invadiu. Então, né? quando vocês me viam lá no mundo, né, sambando e toda lá me exibindo, eu vi aquilo normal. Aí, quando comecei a estudar a palavra, principalmente lá em Coríntios, que Paulo diz que a sensualidade é pecado. Aí você falou, calma aí, eu não estou agindo certo, tem um negócio errado aqui comigo. Não, o que eu mais usei foi a sensualidade. Foi, mas Deus transformou a sua mente, né? A famosa metanoia gospel, vamos botar assim. Gente, olha, as pessoas vão na igreja, quer ver milagre disso, milagre daquilo. Pô, às vezes você está com milagre dentro de casa, como meu marido estava, né? Meu ex-marido, Wagner. E não consegue perceber dentro de casa, né? É verdade. Ele tá com o maior milagre aqui, que é a minha transformação. Ele só vê o meu passado e vê a mulher que eu sou agora. Exatamente. Entendeu? Você falou um pouquinho atrás que você hoje sente caminhando só, né? Jesus recolheu o seu Claro filho. que nós temos Deus. Temos, eu falo só que assim, por que eu falei isso? Porque a gente precisa de Deus, mas a gente precisa também do ser humano. Tem amigos mais chegados que irmãos, né? Então, claro, assim, a própria... Gente, a gente precisa de Deus? Sim, mas também a gente precisa do ser humano. Deus total. criou Deus e Eva e falou assim, não é bom que o homem ficasse sozinho. Exatamente. Criou Eva, então a gente precisa das pessoas. Não. Nessa caminhada, assim, quem hoje mais te aproxima do evangelho? Quem te dá humanamente falando, quem é que te dá um sacode quando você precisa? Ou você é o seu próprio sacode? Quem mais te aproxima? Quem sacode é o Espírito Santo. Não tem ninguém carne e osso aqui que você fala, essa pessoa... Não. É mesmo? Não, é o Espírito Santo que me leva para adorar, para louvar, para estudar a palavra. Sim. Ele mexe comigo, vai. Aí... É tremendo, entendi. né? Não é ninguém não me exortando, não. Você sou eu mesmo vai, né? Entendi. Que às vezes a gente tem um amigo, uma amiga. Não, mas nem precisa. Nem precisa. É o Espírito Santo. Que bom, que bom. Que habita e que faz isso. E você hoje serve como uma representante do Espírito Santo alertando alguém? Você fala, olha, eu tenho uma amiga que eu sempre puxo a orelha dela quando ela está indo para um caminho errado. Claro, meu marido foi um. Foi um, né? Foi um que eu fiz isso e eu acho que ele levou pro mal, né? Sim. Achou que eu tava... Talvez ficou pesado, não sei. Aí ele achou que eu mudei, porque eu conheço das doutrinas, né? E estudei muito com os professores da Facite, né? Eu conheci muito a palavra. Sim. Tanto que eu fiz uma tese dos igrejados, né? E o poder do evangelho para a transformação desses desigrejados, porque, na verdade, as igrejas pregam errado ou distorcem o evangelho, que as pessoas ficam, esperando uma coisa que não é. E dão uma interpretação que é mais cômoda, né, do momento. Porque são falsos profetas, né? Jesus falou sobre isso. É verdade. Entendeu? A igreja, quando não é fiel à palavra... Sim. Seus amigos diminuíram? Depois que você se converteu? Na verdade, o meu ciclo de amigos mudou, né? Agora são mulheres cristãs. Não que eu não deixe de falar, as pessoas que não são cristãs. Sim. Eu não tenho esse preconceito, porque não pode, né? Mas o ciclo muda. Muda, né? O universo muda, então as pessoas que fazem parte desse universo mudam também. Não é mais aquela galera que eu andava lá, aquela turma toda do carnaval. Não. É diferenciado. Mas a linguagem é diferente também, na verdade, né? você veja só, eu participo do coral da igreja, eu sou soprano, eu canto no coral da igreja. Olha a minha... Aí, quer dizer, tem que ensaiar, eu estou sempre com as irmãs. Você vê como legal. É que mudou, né? A mudança, assim, é muito radical. É radical. E paga um preço alto também por isso, né? Entendi. Qual é o seu maior sonho hoje? Acabar meu curso de psicanálise, abrir meu consultório. Por que psicanálise? Como que isso começou na sua vida? Eu fui convidada pelo reverendo Aloísio. Sim. Entendeu? E aí despertou em você... Você já é uma pessoa exposta na mídia, já tem a questão da comunicação, você fala para muita gente, tem uma visibilidade muito grande. Você acha que você uniu o útil ao agradável? Por que não cuidar da mente das pessoas? Porque o reverendo Aloísio, ele me convenceu em relação a isso, né? Foi. Mesmo porque ele falou, vamos fazer esse curso, porque
É muito bom porque é aconselhamento cristão, Olha é que legal. psicanálise. Aí o tema até me agradou. Não? Sim. Então eu achei muito interessante. Eu acho que só está vindo somar para mim, sabe? Em relação para conhecer mais o ser humano. Você acha que as pessoas hoje elas estão cada vez mais doentes Com emocionalmente? certeza. E por quê? Os consultórios estão cheios. Estão lotados, né? Não, a depressão sabe, É o mal do predomina. século, né? É o mal do século. Né? Você acha que quando a gente caminha pro lado espiritual, por que você acha que espiritualmente as pessoas também estão doentes? Porque, na verdade, não conhecem a Deus, né? De verdade, né? Não conhecem o nosso Consolador e que cura almas. Sim. Essa falta realmente de Deus, de conhecer profundamente Deus. Conhecereis Como a ele verdade, trabalha, a verdade vos libertará, né? Tão bonito isso. Isso, a verdade é o quê? É o Evangelho, né? É Cristo. Sim. Não tem outro caminho, gente. Só tem um. São dois caminhos, ou para a eternidade ou para o inferno. Não dá para servir o dois inferno existe. Aham. Sabe? Existe estudo que existe. Jesus falou muito do inferno. Muito. Sim. Não? Então, as pessoas, quando veem as tribulações, o que está acontecendo comigo? Vai cair em depressão, não aguenta não. Muitos se suicidam. Você vê que até no meio dos pastores há suicídio. Muito. Muitas pessoas estão médico, emocionalmente polícia, doentes. São que mais se suicidam. Você acha que o diabo tem muita fúria de você, da sua vida? Isso aí eu não tenho dúvida. É mesmo? Não e você tenho. consegue sentir na pele Com essa certeza, fúria? com certeza. Começando dentro de casa. Dentro de casa? Dentro de casa. Dentro de casa. E quando você percebe essa fúria do diabo contra a sua vida, como que você responde? Com louvores, adoração, lendo a palavra, né? Porque Jesus falou, né? Resistir o diabo, a armadura de Deus, né? Que é o próprio Evangelho, que é Jesus Cristo, a armadura de Deus. Que está lá em Efésios 6. É verdade. Adoro. Que bom, Amo. que bom. Dentro dessa sua vida cristã, queria que você destacasse um momento que te impactou muito. E por que esse momento? E foram tantos impactos na minha vida, Senhor. É porque a vida do crente é assim, né? Não é uma vida mais ou menos. Você que não venha pro nosso bonde. Porque é uma vida, é uma vida empolgada. A gente tem os altos e baixos, como toda vida, mas assim, a maneira como Deus sustenta e honra é incrível. A minha vida foi isso, né? De altos e baixos. Foi de altos e baixos, Mas acho que mais impactante foi o falecimento do meu filho. E você continuar de pé mesmo depois disso, Eu né? acho que não tem momento assim mais difícil na minha vida que eu estou passando agora, entendeu? Sim. Eu sei que Deus está me confortando, está vendo, está sorrindo quando eu falo dele, mas isso é Deus. É Deus, totalmente. É Deus. Por isso que eu preferi ficar calada durante um ano, porque eu não queria estar falando do falecimento do meu filho, que eu estava numa fase de recuperação, Deus cuidando de mim. Esse silêncio sobre o falecimento do Igor foi um preparo espiritual também, né? Com certeza. Eu ia falar o quê? Eu vou falar com Deus. Entendi. Onde que o homem ia conseguir me confortar? Onde, né? Imagina, impossível. O que mais que eu mesmo precisei dentro de casa, que foi o meu ex, que é o Wagner, ele não conseguiu me confortar, não conseguiu. Não, ele virou as costas para mim. Mas eu perdoo. Perdão é uma coisa que já está na sua alma, né? Assim. Mesmo porque até a graça do perdão vem de Deus, gente. A graça da fé, tudo vem de Deus. Tudo vem de Deus. A gente não tem nada, né? Se do céu não for dado. É verdade. Nada. É verdade. Toda obra é de Deus. É por isso, né? Porque toda honra e glória é para Ele. Eu achei interessante, e eu acho que quem está em casa também pode ter percebido isso, que eu perguntei sobre a vida cristã. Qual o momento da sua vida cristã mais te impactou e mais te marcou? E ela falou de falecimento, é uma coisa assim, que não tem como não ver Deus nisso, né? Você pegou um momento que humanamente é muito triste e citou como se fosse o momento mais marcante da sua vida cristã. Então a gente vê a força de Deus nisso. Porque esse meu filho, ele na verdade, ele foi muito amado, né? Eu orei muito por ele. Sim. Sabe? Às vezes, gente, o que a gente pede para Deus, né? Porque a Bíblia diz que nós não sabemos nem orar, que o Espírito Santo intercede por nós, ainda tem Jesus intercedendo por nós. Olha só como é que somos tão fracos, pecadores, caídos, que a gente não sabe nem
pedir. Colocar as palavras certas, ser do Espírito Santo ali com gemidos inexprimíveis para poder levar. Isso é lindo, tremendo, né? tremendo. É. Então, esse meu filho, eu orei muito ao Senhor pela conversão dele, Sim. sabe? Jejuei muito por ele. Mas Deus, olha, eu não vou te dar isso. Eu vou te dar uma coisa melhor ainda. Eu vou levar ele para mim. Você está pedindo livramento para ele, eu não vou livrar da morte, mas vou livrar pela morte. Né? Amém, assim seja. E é assim que a Deus vontade faz. do Senhor. Deus tem os caminhos, as maneiras e os jeitos, né, lindo, de agir. É lindo. E gente, quem reconhece isso, realmente quem vive com Deus, reconhece a mão de Deus. Porque só quem reconhece a mão de Deus é quem anda com ele. Porque senão não vai achar que... E é aquilo, né? O que Deus faz hoje a gente não entende, a gente vai entender amanhã. Então, se a gente está aqui batendo um papo falando que alguns Deus livra da morte, outros Deus livra pela morte, você não sabe o que ia acontecer com ele amanhã, né? Então, Deus falou assim, deixa eu recolher. O que você chama de morte, vamos chamar de sono da morte, isso que é bíblico, aí, né? Ele só está dormindo, porque Jesus vai voltar e todo mundo vai acordar para um julgamento. Então, o Igor está dormindo, como tantos outros, que Deus livrou de alguma forma. É verdade. Né? Eu creio nisso, eu vejo dessa maneira. Eu vejo, e é isso que nos sustenta, eu acho que é isso que... Aliás, assim, se você pudesse dar um recado para uma mãe que está assistindo a gente agora e que de repente passou pela mesma coisa que você, o que você falaria para ela? Para não desistir, entendeu? Porque o amor de Deus é tremendo. Ele vai te consolar nesse momento, ele vai derramar todo o amor dele no teu coração que vai consolar você, para você não perder a esperança e nem a fé. Porque a gente caminha pela fé, não é pelo que a gente vê, pela vista. Entendeu? Então, os desígnios de Deus são bem melhores do que os nossos. Pode ter muito certeza. Maiores, né? Então, o conforto de Deus vem na hora. Jesus falou que estaria conosco até os fins dos tempos. Pode crer que Ele está. Pode acreditar. Não, eu vejo nesses momentos difíceis que eu estou passando que o Senhor está do meu lado. Não, então, não desistir, não, chutar o balde, desistir da tua fé. Sair do barco no meio da tempestade, né? Se Deus está no barco, ele quase afunda, mas quase, não afunda. Para mostrar que ele está ali, mesmo na tribulação. Não afunda, quase afunda. Eu acho que Deus honra. Bom, nós vamos fazer uma brincadeira agora, que eu chamo de 7x7. Você que está em casa ou que está nos ouvindo por outra plataforma. 7x7 são 7 perguntas que você tem 7 segundos para responder. Amandica, temos o cronômetro? Preciso de um cronômetro para a Ângela ter 7 segundos apenas. Mas ela é boa, ela é rápida, então acho que ela vai conseguir. Então, 7 perguntas em 7 segundos é o 7x7 quadro do AlvoCast. Vamos lá, tá pronta, Ângela? Tá, vamos lá. Pode ir, Mandica? Deixa eu botar aqui. Eu sei que você vai me fazer uma. Que eu amo. Vamos lá. Então vamos nós. Defina Deus em uma palavra. O Senhor Jesus é a minha alegria. Lindo. Um medo que você tem. Pular de paraquedas. Uma qualidade. Sincera. Tem uma personalidade fortíssima e o caráter também. Também. Muito. E um defeito? A gente como pecadores caídos, a gente tem tantos, né? Tem tantos. Muitos, né? Para escolher um é mais difícil. Porque são tantos, né? Senão é o Deus que... Vamos lá, ciumenta, pronto. Ciumenta. Tem que escolher um. Se a sua vida fosse um livro, qual título teria? Peguei no 7. Que eu passei a força de Deus, né? Que trabalha entre nós, sobre nós. A força de Deus que trabalha entre nós, sobre nós. Que título lindo. Vamos lançar esse livro, Ângela. Que título lindo. Porque é real, é verdade. Sabe? Que nos sustenta. Incrível. Que nos sustenta. Ela acertou, né, Mandica? Então vamos lá, próxima. Se a sua vida virasse filme, quem você escolheria para interpretar você? Que atriz seria essa? Pode ser bíblico? Pode. Vai fugir do dia a dia e vai pro bíblico. Perfeito, pode. Quem bíblico seria você? Maria Madalena. Maria Madalena. Já citou Maria Madalena aqui que você se associa Maria muito. Madalena. Boa. Maria muito Madalena
a gente acredita que Maria Madalena não era uma prostituta. Eu acho que usaram ela para poder instigar Jesus Cristo. Entendeu? Como se fosse usada Você para não poder... tem noção o que faziam com as mulheres. As mulheres eram muito repudiadas na É época. mesmo? Na época de Jesus, Jesus não, os homens não sentavam na mesma mesa que as mulheres. Jesus fez isso. Por isso que o ministério de Jesus tinha muitas mulheres. Ele quebrou todo o estereótipo do As mulheres né? amavam, bancavam o ministério de Legal. Jesus, porque as mulheres eram muito repudiadas. Sim. Muito. Pois é. Então, Maria Madalena, vamos à última. Qual versículo da Bíblia mais gente, te toca? Olha só, Esse libera 7 segundos, que é bonito demais, tá liberado. Qual é o versículo que mais te toca, Ângela? Olha só, eu acho que foi até o que me levou à conversão, que está em Romanos 8. Amo a epístola de Paulo, Romanos, estuda em Romanos, entendeu? Que foi uma carta realmente para os romanos na época, né, que... Olha, olha só, começa aqui, ó. Por amor de ti, somos entregues à morte dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Não? Olha, forte. Forte. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem o porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Gente, olha. Esse é de lascar o coração. É o amor de Deus que é derramado o tempo todo nos nossos corações. Que diremos, pois, né? Que lindo. Que diremos, pois. Que lindo que você escolheu. Olha, é muito forte, muito bonito. O nosso... Foi o grande reformador da protestante, que foi não foi Agostinho, foi o Lutero. Ele foi convertido em Romanos. O anjo mandou ele abrir a Bíblia e ler. Abre e lê. Em Romanos, né? Que ele era católico, então ele estava batendo de frente com as doutrinas da Igreja Católica, né? Então, nós somos justificados pela fé. O justo viverá pela fé. É assim que você tem vivido? Isso, com certeza, entendeu? Então, engraçado, eu me identifico muito porque Romanos, as epístolas de Romanos, e outras mais também de Paulo, eu amo, mas Romanos é uma delas que eu acho que foi aqui que eu me converti lendo esse amor de Deus. Tem sempre sabe, um livro chamado, que toca mais, sabe, né? O Predestinados. Isso é maravilhoso, o trabalho da obra do Espírito Santo, a obra do Pai, a obra do Filho. Ele tudo aqui ensina. É maravilhoso. Se você pudesse, e a gente vai... Tô falando versículo, mas porque, é lindo. gente, olha... Não tem como amar um versículo todo. Não tem como. A gente vai citar vários aqui. Eu amo a Bíblia de Gênesis, Apocalipse. Aceito tudo, tá? Tudo. Eu não fico assim, mas por que isso aqui? Não, isso aqui não deve ter sido, não. E não dá para ficar só em um versículo. Paciência com a gente. A gente não consegue falar de um versículo só, porque somos apaixonados pela Bíblia. Eu acho que eu nem... é isso. Eu acho que eu mexi na Bíblia, mas isso mesmo, eu falei certo, o 8. Falou. Porque é o que eu mais estudo, quando eu estou super triste, chateada, sabe, houve alguma coisa assim no meu dia a dia, eu vou estudar Romanos 8. Mas aí eu estudo todo ele. Que fala muito do amor porque, de na Deus, verdade, né, a gente estuda o exegese. Né? Então, a gente estuda versículo por versículo. Ah, que legal. Entendeu? Que legal. Então eu vou estudando versículo por versículo para ver o significado.
É maravilhoso. É maravilhoso. E se você pudesse conhecer um personagem da Bíblia, quem seria? Você tá aqui Abraão, comigo. Oh, nem pensou. Que é o pai da fé. Que é o pai da fé. Nós verdade. andamos, nós cristãos, a gente vai nas pisadas de Abraão. Uhum. Entendeu? A gente vive pela fé. Então, a gente é o pai Abraão, né? A gente vive aí, a gente tem que acompanhar. Ele é o pai, né? Tá lá ele venceu como? Vendo Cristo. Ele não viu Cristo, mas ele acreditou que viria o Salvador. Sim, entendeu? sim. Ele, quer dizer, ele creu o quê? Pela fé. E assim que vamos nós também não caminhando vimos. hoje. Porque Jesus já veio. Mas cremos. Sim. Mas aquela geração que Jesus, né, desceu à terra viu. Que massa. Olha, é tremendo, o né? antes, o meio e depois, que somos nós. E eu vou te falar uma coisa, gente, nós estamos carregando assim, sabe? Pra gente, essa geração agora o juízo vai ser maior. Por quê? A gente está conhecendo o Antigo Testamento, o Evangelho, né? Estamos conhecendo tudo. A gente está tendo acesso com mais clareza até, né? Mais clareza. Está tudo revelado aqui. Isso aqui, por exemplo, né? O AlvoCast, esse bate-papo é uma forma da gente falar sobre a verdade que a gente acredita. Essa geração que é a nossa, o peso é maior, tá? Né? Que nós conhecemos tudo. É igual aquele que peca sabendo do pecado é de outro negócio, né? É porque a gente conheceu, sabe, desde Gênesis, tudo. É verdade. Os judeus conheceram Jesus, a vinda, né? Sim. E não aceitaram, negaram a Cristo. Negaram, olha que coisa tremenda, né? Sabe, um povo escolhido por Deus. Como sabe? pode, né? Você não queria estar naquela geração para ver Cristo? Pois eu também, eu queria conhecer tanto, eu queria conhecer Jó. Não conhecer pessoalmente, assim, sabe, seguir Cristo, estar com Ele do lado. Aquela geração teve Que privilégio, isso. né? Que privilégio. E a gente está crendo pela fé, pelo que já veio. Sim. E hoje a gente caminha lado a lado com o Espírito Santo, que foi o que Deus nos deixou, né? Aqui, que trabalha. É como Abraão. Abraão não viu, mas ele creu pela fé. A gente também não viu, a gente está crendo que o Evangelho que está sendo pregado, a gente está... Que lindo. É muito lindo, né? Muito lindo. Gente, estamos chegando ao fim de mais um AlvoCast. Espero que vocês tenham gostado de assistir. Ângela, eu não sei nem como eu te agradeço, você é apaixonante. Muito obrigada pela sua história, pelo seu testemunho. E a gente que acredita e compartilha da mesma fé, é muito bom conhecer uma pessoa que ama tanto o Evangelho. Difícil, como né? você ama. Mas é amar mesmo. Mas é aquela coisa que eu falei para você, é chamado mesmo. É né? chamado, Porque... Escolheu, Deus botou o dedinho e falou, vem, Ângela. Você sabe que eu esqueci de contar um detalhe aqui? Eu, quando tinha 9 anos, eu caí de uma mesa de madeira, eu escorreguei e caí em cima de um latão, quase que eu fiquei na cadeira de rodas. É mesmo? Sabe o que o médico falou para minha mãe? A sua filha tem um anjo da guarda forte. Com 9 anos. Pronto, com 9 anos já lançaram a verdade. Aonde que eu ia ser modelo, manequim, numa cadeira de roda? Olha que livramento. Que limitação que você teria. Outro livramento também que eu tive no assassinato do Óxido, dentro de casa, foi um livramento. Eu já tive vários livramentos. E fora os livramentos que a gente tem, que a gente nem percebe, a gente nem sabe. Né? Os anjos estão aqui por ordem de Deus para nos proteger, sabe? Totalmente. Os crentes escolhidos. A gente já teve livramentos que nem sabemos. A gente não vindo para cá, então, né? De repente teve um livramento. Quantos? Os anjos estão ao redor e Deus dá ordem, né? Então. Mas esse de eu quase ter ficado na cadeira de roda, sabe por quê, gente? O médico disse que se o corte pegasse um pouquinho mais abaixo, eu estava na cadeira de roda, porque a gente tem um último ossinho da coluna. Sim. Quase que pegou lá, foi por pouco. Nossa. Eu estaria numa cadeira de rodas. E hoje isso faz parte de um testemunho também. Que massa. A minha vida realmente não foi fácil mesmo. Eu acho que o diabo tem assim, sabe, tem raiva, tem sabe, um furor danado, porque ele sabe o alcance, né? Porque ele perdeu, né? Ele perdeu a
a função que ele tinha na sua vida, talvez de manipular, de falar com seus pensamentos, de trazer a sensualidade, ele perdeu espaço. Muita coisa, né? E hoje ver que Deus está ganhando espaço na sua vida realmente dá uma fúria muito grande. Outra coisa, gente, a santidade, tá, que a gente aprende aqui na Bíblia, essa santidade a gente vai até o fim da nossa vida aqui, tá? Lutando com ela. Ninguém vai chegar à plenitude da santidade. É o tempo inteiro na peleja, a na luta. luta. É muito grande. A luta é contra a carne, o mundo e Satanás. Então, essa plenitude mesmo dessa vida mesmo de santidade só na eternidade com Deus, né? Mas Deus vai nos ajudando aqui com o Espírito Santo, Amém, né? é verdade, é verdade. Que lindo. Obrigada mais uma vez, Ângela. Você que ficou com a gente até aqui, muito obrigada. Antes da gente terminar, temos um presentinho para você. Dia das Mães? Que foi Dia das Mães, que é do nosso patrocinador Aruba. Da mãe e da vovó. Que você se delicie com os produtos Aruba. Tá bom? Tem muitas coisas gostosinhas. A gente também tem aqui. Olha, isso aqui é tudo saudável, tudo né? saudável, Muito bem bom, natureba para quem gosta de uma alimentação saudável. É bom. É uma delícia. E onde é que encontra? Em vários mercados, farmácia. Aruba tem um alcance muito grande, bacana. Fora do Rio de Janeiro também. Vou muito postar legal. lá nas minhas redes sociais. Posta. Obrigada, Aruba, mais uma vez por chegar junto aqui com a gente. Vou postar. Aqui. Obrigada. Fica com Deus. Muito bom, obrigada. Muita paz, amor, saúde, sabe? Muita fé. Amém. Sabe? Pedir a Deus, aumenta a minha fé, porque nós precisamos. Deus aumenta a fé. Muito obrigada. Nada. Você que está em casa, mais um recadinho, não se esqueçam. Siga a gente lá nas redes sociais, nosso Instagram que está aqui na tela, nosso canal do YouTube também, muito importante a sua participação. Divulga o canal para quem você acha que merece e precisa ouvir bate-papos como esse. E a gente se vê no próximo Avocast, se Deus quiser. Até lá. Beijão.